Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Episódio 28, hoje vamos falar sobre a vida. O que mais? Fala aí, Rafael. Vamos trazer umas reflexões aqui filosóficas, sociais, com um cara bem especial aqui que a gente já fala mais a respeito. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like no vídeo para que a nossa mensagem chegue para o máximo de pessoas possível e deixa aqui nos comentários quem que você quer ver no Plugado, beleza? É isso aí, hoje vamos falar sobre filosofia e economia. Temos aqui Joel Pinheiro. Fala, Joel. E aí, meus caros, prontos para um debate filosófico hoje aqui? Opa. É o tema que movimenta o coração do povo, é esse, né? É isso que... Altas questões filosóficas. Que tá bombando aí hoje, né? O que bomba é filosofia. Você acha que isso aí começou com Karnal, com Pondé, com esses caras, ou já vem de mais distante? Começou com Sócrates, na verdade. Ah, sim. Mas Karnal e Pondé deram uma ajudada. Os filósofos pop, no momento, são Pois eles? é. São Karnal, Pondé. Karnal é da história, né? Mas acaba tendo esse papel também. Karnal, Pondé, tem o Cortella, tem o Clóvis de Barros. Sim, Eles são os 4 cavaleiros da filosofia pop no Brasil. Eu não estou nesse grupo, do ponto de vista da minha conta bancária, infelizmente. Você faz palestras também, Ana? PS. Eu estou tentando iniciar alguma coisa aqui, outra ali, mas hoje em dia o que domina mais a minha demanda e a minha atividade profissional, menos do que a filosofia diretamente, é o comentário político, social, cultural sobre o Brasil atual, né? Acho que Isso é colunista, né? o presente acaba puxando mais do que as questões eternas, né? Sim, você é colunista, você escreve para... Eu sou colunista, para quem não me conhece, eu sou colunista do jornal Folha de São Paulo, escrevo todas as terças-feiras lá no Caderno Poder. Eu sou também comentarista na UOL News, todas as terças e quintas ali ao meio-dia. Estou eu debatendo com o Leonardo Sakamoto, jornalista lá no UOL News também. Estamos aí presentes no debate público, Animal. às vezes no rádio, às vezes na TV também. Estava na Jovem Pan até Estive pouco na tempo, Jovem né? Pan até o fim do ano, como comentarista lá também, debatia diariamente ali. Curiosamente, na UOL News, eu ocupo a posição de direita, contra o Leonardo Sakamoto, um jornalista de esquerda. Uhum. Na Jovem Pan eu era o comunista. Então... Mas sem mudar uma vírgula do que eu defendo. É só uma questão de a diferença dos contextos, né? E como o nosso país, não só o nosso país, o mundo, na verdade, está assim, cada vez mais polarizado em extremos que tem dificuldade até de entender o que está fora deles. E você sofre muito hate com os seus posicionamentos? Sofro uma boa dose. Eu certamente não sou a pessoa que é mais xingada ou ameaçada aí nas internets brasileiras, mas sofro a minha cota e já me acostumei também. Você vai se acostumando, sabe? Se a coisa não descamba para ameaça mesmo, daí é crime, né? Daí é crime mesmo. Mas se não chega a descambar para isso e você está em instituições, essa parte é importante também, porque tem muita gente que vem pedir sua cabeça também, né? Quer que você seja demitido. Pô, corações bons, almas boas que pedem isso. Bate lá na porta da Mas Jovem se Pan. você sente que você está numa instituição que respeita e que está ali para você, você sabe, olha, então todos esses xingamentos, tudo isso, o que eles fazem com você? Né? Você vai deixar que eles abalem sua autoestima, sua autoconfiança? Quando você começa a sentir isso, às vezes pode abalar, porque é muita gente te xingando o tempo inteiro. Depois de um tempo você começa... não se ofender, né? No começo, eu ficava... A minha reação inicial no começo era ficar puto. Assim, eu respondia, xingava de volta, não sei o quê. por um, né? Mas daí você se desgasta. E pra quê, né? Pra que você tá... O que vai mudar? E daí você começa a refletir. Tá bom, mas se a pessoa tirou o tempo da vida dela, da tarde dela, do horário dela, pra vir aqui no meu perfil me xingar, será que ela merece toda a atenção? Será que eu gastaria o meu tempo para ir lá no perfil dela, ver alguma besteira que ela falou para xingar? Não gastaria, né? Então também não perca tempo com ela aqui te xingando. Só o bloqueio, essa é a melhor invenção das redes sociais, o bloco. Dê o bloco, fique em paz na vida e siga em frente. Se a pessoa trouxer, porque eu adoro crítica, se a pessoa traz um argumento sério, é perfeito, pô. Eu estou mais do que disposto a aprender, a mudar Você vai de refletir posição, refletir, ou discordar e rebater, Sim. mas que seja. Isso é perfeito. O que não dá é quem vem só ofender, xingar, descaracterizar a sua posição, sabe? Constrói um espantalho do que você acredita. Eu vou perder tempo debatendo com isso, distorcendo. A pessoa não está interessada em aprender, sabe? Se tivesse interessada, não estava adotando esse tom e essa postura. A instrução aqui é para esse tipo de pessoa simplesmente apaga o comentário e apaga o comentário e não agrega nada, né? Esse é o problema. Porque você tem a sua caixa de comentários é um espaço que você
cultiva ali. Se você deixar o vale tudo ali, bom, então as ervas daninhas vão dominar, né? Os xingamentos vão puxar o nível para baixo. O melhor é realmente fazer uma profilaxia aí, vai limpando já, vai bloqueando, para só quem tem nível mesmo participar. Chegou nesse nível de xingar, cara, simplesmente deleta, não estressa e vamos para frente. A gente tenta também não simplesmente fechar os olhos, né, para comentários também que não agrade, mas é tudo dentro de um limite do respeito, né? Com certeza. Rapidão, você tinha comentado de polarização em que você faz o papel da pessoa que está debatendo como uma pessoa de direita, né? Como o mundo está muito polarizado, acho que é válido você explicar para a galera que o seu lado de ser a pessoa que está debatendo como um integrante da direita não significa que você necessariamente é bolsonarista, não é verdade? Exato. Muita pessoa interpreta desse jeito, né? Com certeza. Primeiro lugar, vamos situar assim, no debate público brasileiro, pegando as posições que estão em jogo aí na economia, na cultura, no meio ambiente, enfim, educação, em diversos ramos. Onde eu me encaixo? Quem sou eu? Quem sou eu no debate público brasileiro? Se eu fosse botar a minha posição, eu diria assim, sem a menor dúvida, que eu me situo na centro-direita do debate brasileiro. Estou bem longe de ser um extremista para qualquer lado e estou ali mais para a direita do que para a esquerda nas minhas posições, que é da defesa do quê? Defesa de uma economia capitalista, defesa no plano internacional de uma ordem mundial ocidental, que é a que a gente tem vigorando e que o poder dos Estados Unidos, da Europa, cometeram muitas injustiças e atrocidades, sem dúvida, mas ainda é preferível esses estarem dando as cartas do que China, Rússia. Então a gente tem que saber bem de o que é melhor para o mundo, né? O que tem mais a ver com os nossos valores de liberdades individuais e democracia. Defendo uma sociedade que respeite as tradições, que respeite as crenças, que respeite as religiões das pessoas, mas sempre sem impor e sem permitir que uns imponham as suas crenças sobre os outros. Sou um liberal, em última análise. Alguém que defende uma sociedade que eu tento criar um espaço para liberdade individual. Tá? Isso não vai me fazer deixar de olhar também, peraí, tá bom, defendo o capitalismo, sem dúvida. É no capitalismo que se gera riqueza, que tem empreendedorismo, que você gera inovações, faz andar para frente, sabe? Compare o que aconteceu com o mundo capitalista com o mundo socialista, o fracasso, o desastre que foi aquilo. Você tem meritocracia? Claro. Sem dúvida, capitalismo. Agora, peraí. Então realmente não pode o Estado existir. Não. Você precisa ter um Estado atuante ali. Você precisa ter um Estado garantindo, coisa que o Estado brasileiro não faz. O básico para as pessoas. Oportunidades, educação, sustento básico. Que liberdade individual é essa? Se a pessoa não sabe, se ela botar o filho na escola, não vou ter o que comer. Isso, que liberdade é essa? Sabe? É uma pessoa que não é nem alfabetizada direito. Que liberdade ela tem para depois estar se inserindo no mercado de trabalho e tudo. Então, tem um papel fundamental, sim, do Estado. E sim, vamos ter que pagar imposto, vai ter que ter lei, vai ter que ter restrições. Mas por quê? Porque nada é absoluto nesse mundo. Não existe liberdade individual absoluta. Vou fazer tudo. Você não mora em sociedade se você quiser fazer tudo. Se você for viver em sociedade, você não vai poder fazer tudo. Mas, para garantir essa esfera de uma liberdade individual limitada, finita, mas que vai te permitir ter as suas próprias ideias, defender a posição que você achar melhor, seguir as crenças, a religião em que você acreditar, tentar se engajar no mercado de trabalho, ou empreender da forma que você achar melhor e ficar com o fruto do seu sustento, não 100%, que você também vai pagar imposto, mas com alguma boa parte do fruto do seu sustento. Para ter tudo isso, vai ter que ter restrições também. Nada é absoluto. Então, qualquer posição absoluta, o liberal, que não, para mim é só liberdade individual, o resto estou nem aí. Vai levar à destruição da sociedade. O socialista, não, para mim é igualdade, tem que ter tudo em base na igualdade. Isso aí a gente já testou, inclusive, leva à destruição. Cuba, né? Leva à destruição também. Ou um conservador, não, para mim o importante é garantir a ordem na sociedade, não sei o quê. Tudo isso vai levar ao pior totalitarismo também. Então, não existe absoluto na ordem social, existem equilíbrios desses valores e que a gente vai perseguindo. E eu acho que o Brasil está precisando de mais eficiência econômica, mais liberdade individual. Mas não só isso, está precisando de um Estado atuante, onde ele seja importante. Enfim, falta de tudo no Brasil. Mas eu acredito que tem uma lição de casa básica aí que a gente não fez e que nações desenvolvidas fizeram. A gente tem que fazer também. Você acredita, por esse seu pensamento levemente de direita, em contrapartida ao pensamento da Jovem Pan ou até mesmo dos seus companheiros lá,
o levemente de direita era considerado comunista porque eles são extrema direita. Houve uma distorção. Não, mas é pior do que isso. Tá? Houve uma distorção. Não é que, então eles são ultracapitalistas ou ultra... Conservadores, mas não é por isso, não é uma coisa do valor. Tá? Isso eu não estou falando da Jovem Pan enquanto instituição também. A Jovem Pan, por exemplo, o corpo de jornalistas da Jovem Pan faz um trabalho sem nenhum tipo de interferência política, ideológica ou partidária. Assim, sabe? Vão atrás, exato. As pessoas às vezes misturam as coisas. Uma coisa é a equipe de jornalismo. A Jovem Pan é uma rádio do governo. Não é. Outra coisa são o time de comentaristas. Né? Uma coisa é o jornalista de redação, né? Fazendo pauta. Para quem não entende, como que é assim, a diferença? Para quem não faz ideia. O que é um jornalista? Alguém que está na redação e que não é o que eu sou. Eu nunca fui nem sou um jornalista propriamente. É o seguinte. O jornalista, ele está buscando informações no mundo. Ele vai fazer reportagem, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai gerar matérias que informam as pessoas sobre os fatos que estão acontecendo. Vai fazer uma entrevista com alguém, com uma figura pública. Isso é o trabalho do jornalista, criando pautas. O comentarista, ele é alguém que não está engajado nesse trabalho. Ele não está ligando para apurar informação, indo atrás de dados, indo no IBGE, buscando números. Ele está recebendo essas informações, essas matérias, lendo aquilo, se atualizando com relação àquilo e está analisando aquelas informações. Ou está em cima delas formulando opiniões. Tá bom, a gente tem uma série de coisas acontecendo através da sua bagagem, do seu conhecimento. Então são coisas até que bastante diferentes. Dá para misturar os dois? Com certeza. Você tem boas reportagens que misturam busca de fatos com análise, feitas por jornalistas também, que estão além só dessa coisa de pegar os dados. Mas o comentarista, especificamente... Que é o que você faz. Que é o que eu sou, que é o que eu faço. Você faz, né? Que é o que eu faço. Ele não é um jornalista no sentido de estar buscando informações. Não está. Ele está recebendo aquilo, em cima daquilo está fazendo uma síntese ou uma análise de algo mais detalhado ou formulando uma opinião para dizer, tá bom, você está perdido no mar dessas informações, porque é muita notícia que está circulando por aí. Bastante. E aí, como é que eu me posiciono? O que significa? Quais são os lados em jogo? Quais escolhas eu tenho que fazer para a sociedade? Como isso se manter atualizado, faz. né? Como se manter atualizado. Isso o comentarista está ali para fazer. E sim, na Jovem Pan, que você citou de exemplo, tem um predomínio de comentaristas mais pró-Bolsonaro. Agora, deixa eu então voltar para aquele ponto. Eu era chamado de comunista, não porque do meu lado tivesse um defensor do capitalismo radical, em que pobre não vai ter ajuda nenhuma e não vai ter lei ambiental, nem nada disso. Não. Ou então de um conservador religioso que diz, não, é a lei da Bíblia que tem que ser imposta à sociedade, não sei o quê. Não era isso. O que leva alguém a ser chamado de comunista, em alguns meios, é não adotar uma postura subserviente e bajuladora ao governo Bolsonaro. Assim como o que leva ou levava alguém a ser chamado de fascista em muitos meios, não era porque a pessoa de fato defendia o Mussolini ou um governo autoritário, nada disso. Era o mero fato de não ser subserviente e defensor ferrenho do governo PT. Tá? Então, quando a gente chega nesse tipo de rotulação, é uma rotulação assim, maluca, né? Comunista defende... Enfim, coisas absurdas. Quando a gente chega nesse nível dessa rotulação, o que está em jogo já não é mais propriamente ideologia, defesa de certas pautas ou de certos valores. E sim, você está ou não está alinhado com este projeto de poder, com essas pessoas aqui. E o que ela fizer, se hoje Bolsonaro fizer A, então a pessoa de direita tem que ser A. Se amanhã Bolsonaro for B, então a pessoa de direita vai ter que ser B. E se ela não for, ela não é mais de direita. Exato. Porque hoje todo mundo é o que você falou, né? O lance dos extremos. E você falou também que você se enquadra como uma direita mais liberal. Hoje no Brasil, pelo menos a minha concepção, né, o que eu imagino, existem diversas vertentes. Acho que até mesmo dentro do liberalismo, né? As pessoas elas divergem entre si. E no seu caso, você é uma direita liberal, por exemplo, como a MBL? Teria que ver, caso a caso, ali, em cada posicionamento, se a gente concorda ou diverge ali. Eu acho que o MBL tem algumas pessoas que têm feito um trabalho interessante. Por exemplo, o deputado Kim Kataguiri. Tenho muitas críticas. Inclusive, acho que na parte ambiental, infelizmente, tem um trabalho destrutivo.
Mas é alguém que tem se posicionado na política, uma disposição de dialogar, de conversar e de formar. Preocupado com a eficácia, sabe? Preocupado em realmente, não estou aqui para fazer um vídeo de YouTube na câmera, eu estou aqui para passar um projeto de lei, uma coisa que eu acho importante, discutir propostas. Acho que essa postura é uma postura positiva para a democracia, por mais que eu possa divergir de diversas propostas específicas que ele tenha. Então, acho que eu analiso muito mais as pessoas do que os grupos. Viu? Arthur Duval, você Eu acho. Mamãe, falei? A princípio não terá o meu apoio, não. Mesmo sendo mas também não conheço também, tão a fundo. Eu não conheço. Sabe por quê? Isso é importante de dizer também. Eu não acho que a coisa mais importante para você escolher em quem você vai votar seja uma semelhança nesse plano ideológico dos rótulos ou de defesa. Eu quero mais mercado, eu quero menos Estado. Isso é muito vago. O dia a dia da política você nunca surge no Senado, na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, nunca surge a pergunta, peraí, gente, a gente quer ser capitalista ou socialista? Isso nunca acontece. Verdade. Esse debate nunca acontece ali. Existem coisas específicas. E que, às vezes, você tem que dar um passo numa direção para sanar um problema que, ok, não é... Está de acordo com a ideologia pura que está aqui do lado? Não está, mas a vida não é feita de escolhas dessa ideologia pura. A vida é complexa. Sim. A realidade é sempre complexa, é sempre coisas para várias direções. Então você tem que escolher pessoas no cujo julgamento você confia, que tem sim alguma concordância com você nas ideias básicas e nos valores, e que você acredita que vai ter um desempenho e uma prática construtiva para a política nacional. Então esse âmbito, eu acho mais importante escolher alguém, bem disposto, inteligente, honesto, com conhecimento das pautas, do que alguém que disse as mesmas coisas que eu quero. Privatização da Petrobras, fim das barreiras comerciais, não sei o que mais. Para mim, ter dito isso, ok, acho que pode fazer sentido, mas a gente, quando vota, lembrem-se disso, não está votando em ideias. A gente nunca vota em ideias. A gente vota em pessoas, a gente vota em indivíduos. Até porque a gente então não você tem sabe que confiar naquele indivíduo. O que vai vir por diante, né? Assim como ninguém você imaginava não sabe? que teria uma pandemia e que... eu votei no Bolsonaro porque achei que ele ia ser capitalista. Na verdade, ele não foi. Você não votou no capitalismo. Você votou no Bolsonaro, naquela pessoa. Falar, ideia, isso aí muda com a maior facilidade do mundo. Você escolheu uma pessoa, aquela. E você acredita que se não houvesse a pandemia, realmente todas as propostas do Bolsonaro ou do Ministério Técnico que ele armou, tal, teria tido um outro caminho o Brasil? Não, principalmente ele economicamente. Já estava mostrando aqui, veio muito antes disso, um governo com muita dificuldade de passar coisas elementares, um governo que não entregou, porque não havia comprometimento. Tinha gente, eu sou bastante crítico ao governo, eu não apoiei em nenhum momento na campanha Bolsonaro, para mim tem coisas ali que estão abaixo do que é aceitável em diversos campos, mas uma vez eleito, beleza, vamos dar uma chance, né? Vamos ver a que veio, vai que o cara consegue algumas coisas importantes, algumas coisas boas, pode ser. Sim. O que ficou claro desde o início é que para ele a maluquice, a bajulação, o poder pelo poder sempre foram muito mais importantes do que qualquer bandeira. Anticorrupção, por exemplo. Quando que esse homem foi anticorrupção na vida? Nunca. E nem no governo, nem do primeiro ano de governo, nem antes da pandemia. Nunca foi. Era mentira. Agenda de reformas, vamos privatizar 1 trilhão. Meu amigo, você acreditou? Alguém acreditou nisso? Bom, ok, podem ter acreditado, mas ficou claro desde o início que não... Primeiro, as promessas não eram tão fáceis assim. E segundo, mesmo que daria para ser feito, não teve o comprometimento do governo e a competência que se esperava. Tá? Ele podia... A pandemia atrapalhou todos os governos do mundo. Mesmo com pandemia, poderia ter feito muito mais. E mesmo antes da pandemia, já estava mostrando a que veio. Um governo sujo, um governo preocupado apenas com o seu interesse de sobrevivência política e com o aparelhamento do Estado brasileiro. Você acredita que os filhos dele, os filhos do Bolsonaro fazem toda a diferença para o lado negativo, ou é mesmo a questão dele, da falta de tato com a comunicação, sabe? Esse lance de fazer live, de falar o que dá na cabeça. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do atual governo. Você concorda com isso? Você acha que vai muito além disso? Eu acho que tem 2 tipos de apoiadores do governo. Tem aqueles que dizem,
Olha, de fato, o Bolsonaro tem essa coisa de falar besteira quando não deve, xingar quem não deve, tem uns filhos falando ainda mais abobrinha ali, que só atrapalham, não sei o quê. Mas apesar disso, eu acho que ele tem coisas boas ali que eu defendo. Esse é um tipo de apoiador. E tem o outro tipo de apoiador, que gosta justamente das besteiras, do que os filhos falam, da loucura, do discurso, das mitadas. Que é o cego, né? Que é o cara que já tá babando na gravata. O cara é o malucão mesmo, já tá no ponto da psicopatia quase. E nas loucuras paranoicas também, porque tem toda uma paranoia, uma teoria da conspiração para achar aquilo bom, para achar que aquilo tem algum valor. Tá? Agora, eu diria, para mim o problema do Bolsonaro não é um problema de comunicação. Eu acho que a comunicação dele tem alguns problemas, tem também algumas virtudes. Eu acho que, por exemplo, fazer live, adotar um estilo mais simples e direto, uma fala que comunica com as pessoas, eu não acho isso ruim. Não. Eu acho isso até bom. O presidente está falando mais, está criando uma empatia com as pessoas, beleza. Ao vivo, né? As pessoas podem ver. Ao vivo também. Para mim, esse não é... Esses dias ele fez alguma... eu vi outro dia ele... Acho que essa semana, enfim, nos últimos dias, eu vi ele com a Damares numa live e que a Damares falou que ia casar, não sei o que. Ele falou, aconteceu, deu uma brincada ali, quem diria? Você recebeu uma proposta de casamento, tudo. Para mim, esse é um lado até bom do governo, uma coisa mais leve, menos... Isso aproxima com aproxima. O povo, Para mim, esse não é o problema. Mas não é populista isso? Mas é num sentido de populismo que quer falar com o povo, que não está tão preocupado com ser tudo, quadradinho, certinho. Porque a comunicação não é mais assim, né? Mudou. Com as redes sociais, a comunicação mudou. Nem a Globo pode se dar o luxo de ser tão certinha e quadrada quanto foi. Ela tem que dar uma mexida política também. Isso funciona, tá? Então, acho que tem sentido ter essa coisa mais leve, assim, um pouco menos... A sociedade está mais igualitária hoje. Com as redes, deu uma equalizada nas pessoas, sabe? O que está lá em cima do poder e o que está lá embaixo, hoje em dia se comunicam assim, muito mais de perto, às vezes diretamente, tá? O problema é o despreparo, né? Para você passar determinadas informações. O completo despreparo, acho que você tocou no ponto fundamental, o despreparo, a inépcia, o não saber e não querer fazer o que tem que ser feito. E outro, na própria comunicação, a desonestidade. Aí eu não perdoo. Sim. Aí eu não perdoo. A comunicação... Porque usa essa facilidade, esse talento, esse carisma, como você quiser chamar, para uma coisa fundamentalmente desonesta. O cara vem me falar que vacina... Vem levantar a suspeita que vacina está causando AIDS. Não dá. Não dá. Isso é grave, gente. Isso aí matou gente. Sabe? Então, isso eu realmente não perdoo. Acho que ele tem uma parte, algo na comunicação dele que é um mérito, mas que ele perverte para quê? Para justamente alimentar isso que você falou, esse fanático. A loucura da loucura. O discurso assim, delirante que precisa ficar alimentando as pessoas com mentira e precisa ficar alimentando as pessoas com ódio. O cara vem para um jornalista e fala que ele tem uma horrível cara de homossexual, uma coisa assim. Isso é inaceitável. Sim. Essa reprodução, esse fortalecimento dos piores preconceitos, de ódio contra a imprensa, ódio contra institutos do governo, até quando o INPE, um instituto sério que dá dados sobre a questão ambiental do desmatamento, alega que o diretor ali está a serviço de ONG, sabe? Acusando pessoas de forma leviana. Diz que as eleições em que ele venceu foram fraudadas. Não dá, gente. Isso é grave. Isso é ridículo de um lado, mas é pior. Que isso é grave, porque isso vai alimentando a paranoia e o ódio de parte da população na qual ele aposta que vai conseguir manter o seu poder. Né? Então, para mim, isso é muito grave, isso é inaceitável. Desde o dia que ele falou isso das urnas, a partir daquele dia, foi no início de 2020, era o comecinho da pandemia, nem tinha começado direito, em março. A partir dali, eu era contra o impeachment. Eu sempre fui crítico ao governo, mas era contra o impeachment. Para mim, ali foi uma linha. Você não acusa a democracia do seu próprio... Você, como presidente, não acusa a democracia do seu próprio país de fraude e pode sair ileso dessa. Então, mostre a sua prova. E se não tiver, sofra as consequências. No 7 de setembro agora foi até pior, né? Tudo que ele fez lá. Estimulou-se gente que estava com... Tinha gente... Não era a maioria, mas tinha uma minoria. A maioria estava ali, ok, defende o presidente, é seu direito. Lamento, mas é seu direito, defenda o presidente. Vá para a rua, vista-se ali com verde e amarelo e diga que você é patriota. Beleza, para defender o Bolsonaro. Acho um roubo, acho um rapto da bandeira para um fim muito menor do que o patriotismo brasileiro, que é o bolsonarismo. Mas tudo bem, é seu direito. Agora, tinha uma minoria ali
que estava acreditando em golpe de Estado e estava querendo golpe de Estado. O Bolsonaro ali, ele fez um discurso... Ele deu uma flertada ali. Ele deu uma flertada no discurso, mas eu sei que até essa minoria radical ficou um pouco decepcionada, porque ele não foi além, ele não conclamou a invasão do Congresso que alguns ali queriam fazer. Malucos, né? Você vai invadir o Congresso para forçar a senadora, como é que era? Depor o ministro do Supremo. Era uma loucura deles ali. Mas o Bolsonaro falou umas palavras meio duras, mas ficou só nas palavras. E no dia seguinte E daí no dia seguinte afinou e voltou atrás pelo Supremo. O Supremo tem muitas coisas questionáveis, mas com essa minoria golpista, que é uma minoria, mas mesmo assim é perigosa, porque a maluquice deles pode até custar vidas, o Supremo tem tido algumas medidas duras e não tem tido medo de aplicar algumas coisas duras que baixou o rabinho dessa galera. Eu tenho uma questão filosófica a respeito de coerência, assim, que eu de vez em quando começo a pensar e eu quero encontrar para ver mesmo se esse pensamento faz sentido. Quando a gente tem uma porta e a gente tem um molho de chaves, a gente pega uma chave, tenta colocar na porta, gira, às vezes ela encaixa, às vezes não encaixa, a gente gira, ou ela abre a porta ou ela não abre a porta. Aí se não abrir a porta, a gente, essa chave não vai abrir, vamos tentar outra aqui. A gente pega outra chave, vai lá, opa, essa aqui também não. Quando a gente vai ter a terceira chance de colocar essa chave de volta, a gente coloca as mesmas que a gente já tentou e não abriram a porta, ou a gente coloca as chaves que a gente ainda não tentou? Como que a gente pode ver isso agora, nesse ano de eleição? Agora que eu entendi. Pois é, né? Virar as mesmas chaves aí, talvez você vá continuar com a sua porta bem trancadinha, né? O Lula é uma chave bem desgastada. Uma chave que já tentamos também. Eu não sou do tipo que adota, nossa, é o demônio em forma de gente, a pior coisa, mas a corrupção foi real. Foi real e foi muito, muito séria os escândalos que foram descobertos ali. E da Copa, acho que nem todos foram descobertos, né? Talvez nem todos, mas o que foi já é assim, de uma magnitude assim, terrível. E ver alguém numa campanha para se eleger, não só que não aprendeu nada, ou que não fez a tal da autocrítica, não é isso. É alguém que diz que tudo isso que foi descoberto era mentira. Era plano dos americanos para vender a Petrobras, ou sei lá o que. Gente, não dá para bancar uma coisa dessas. É muito sério aquilo que aconteceu. Por mais que a pessoa pode ter críticas à Lava Jato, ok, pode ser discutido isso, se exagerou aqui ou ali, isso pode ser discutido. Que os fatos, que as evidências desse escândalo de corrupção, que não era só do PT, envolveu uma série de partidos, mas que tinha o PT na cabeça, por ele estar na presidência da República. Que isso aconteceu envolvendo Petrobras, empresa estatal, envolvendo empresas privadas de empreiteiras. Isso aconteceu. Isso desviou bilhões de reais. Então as pessoas dizem que o Bolsonaro é contra a democracia. De fato, o cara fala contra a democracia, ou pelo menos falava até um tempo atrás, semanalmente. O Lula não fala contra a democracia. Mas se alguém está, literalmente, roubando dinheiro para financiar partidos políticos, para facilitar a sua vitória, a sua perpetuação no poder, não dá para dizer que essa pessoa é pró-democracia também, concorda? Uhum. Então, realmente, eu acho... Isso é uma parte. Tem outra parte da parte econômica, o que ele tem falado, o que quer fazer no Brasil, e ninguém sabe direito para que direção ele vai, se ele conseguir vencer a eleição, ninguém sabe direito, mas tudo que tem sido dito vai numa direção que eu considero muito ruim. Eu vejo muita gente defender o Lula no sentido de, pelo menos quando ele estava lá, o Brasil cresceu, né? A galera conseguia viajar de avião, a molecada estava indo para a faculdade. Então, muitas vezes, essa é a defesa da galera mais simples. O tempo utópico, não, né? Mas veja só. Primeiro, o Brasil cresceu. Vamos desmistificar algumas coisas, mas conceder outras também. Primeiro, o Brasil cresceu, é verdade, e muita gente melhorou de vida. Muita gente ascendeu da classe D para a classe C, da classe D para a classe C. O Brasil virou um país de maioria classe C. Eu não sei nem como é que está agora, depois da crise toda e da Covid, eu não sei como é que está agora, mas virou um país de maioria classe C. Uhum. Boa parte desse crescimento, dessa melhora, teve a ver com um processo, algo que nem tinha tanto a ver com o Lula e com o PT, que foi que as nossas commodities, aqueles produtos, aquelas matérias-primas que a gente produz e exporta para o mundo, ferro, também alimentos, enfim, uma série de coisas, o preço estava mais alto. Sim. Isso ajudou muito o país, a gente cresceu nisso. A gente até cresceu menos do que os nossos vizinhos latino-americanos. Então,
dentro do panorama mundial, o Brasil era 5% melhorou, mas ali, não estava um pouco abaixo da média, inclusive. Sim. Agora, o que eu reconheço, o que eu concedo? O Lula teve alguns acertos e teve algumas coisas que fizeram diferença para milhões de pessoas. Um deles, o mais falado, é o Bolsa Família. Bolsa Família. Ele trouxe um foco social. O Fernando Henrique preparou uma ordem econômica para o Brasil, que sim, controlou a inflação, conseguiu limpar, arrumar a casa, grande parte arrumou a casa do Brasil e preparou o Brasil para se desenvolver. E já desenvolveu. Muita gente também saiu da miséria naqueles anos, tá? É uma constante isso. Agora o Lula pegou e deu um foco mais social ali, criou o Bolsa Família. Pô, um programa super bem sucedido, que melhorou e ajudou muita gente. E bem planejado, sabe? Diz, olha, você vai receber uma ajuda do governo? Você vai. Mas você vai botar seu filho na escola. Você vai ter que comprovar que seu filho está indo na escola para receber isso. Poxa, isso é o tipo de coisa que faz toda a diferença. As pessoas tinham a preocupação, né? Ah, mas a pessoa vai receber Bolsa Família e não vai querer trabalhar. Não é o que aconteceu. A barriga pro ar não é o que aconteceu. Tendo filhos. De jeito nenhum, não é o que aconteceu. As pessoas continuaram buscando crescer, porque, um Bolsa Família você não vai ter uma vida confortável, concorda? Você não vai estar ali vivendo uma vida tranquila. Ele vai te dar o mínimo para tirar do extremo desespero. Esse foi um. Teve outros. Teve as construções de cisternas, por exemplo, no interior do Nordeste. Você teve outra coisa. Muita gente lembra isso. Eu via, especialmente lá na Jovem Pan, o pessoal indignado. Ah, como essas pessoas acreditam no Lula? Esses jovens acreditam no Lula, não sei o quê. Que absurdo. Eu concordo. Tem muitas coisas a criticar e a condenar no PT. Não quero que volte ao poder, mas eu também entendo. Porque para milhões de pessoas, enquanto o Bolsonaro, enquanto o ministro da Educação do Bolsonaro diz que faculdade não é para todos, não, é um erro ter a sociedade inteira na faculdade. O que as pessoas lembram de governos anteriores? Um governo que para milhões de jovens no Brasil, eles foram os primeiros das suas famílias a ir para a faculdade. Sim. Isso faz muita diferença. Não é o meu caso. Meus pais foram para a faculdade, mas para milhões de brasileiros, não. E isso faz toda a diferença. E com razão. E com razão. Tá? E há muito a que se criticar no FIES, por exemplo. Ou será que ele não encheu os bolsos também de alguns grupos de faculdades privadas que oferecem uma coisa ruim, cobram caro, assim, não tem... Tem muito a ser criticado e tem muito a ser melhorado, não tenho dúvida. Teve a construção de universidades federais, essas melhores, expandiram bastante. Tem muita coisa a ser criticada. Tá? Mas fez. Alguma coisa mudou e mudou para muita gente. Foram milhões de pessoas que pela primeira vez entraram num avião, viajaram de avião. Poxa, isso faz diferença. Tá? Então, quando você vê isso sendo criticado, e daí, às vezes, até um erro de comunicação do governo. Quando você vê Paulo Guedes falando, até empregada estava indo pra Disney, era uma festa danada. Burro pra caralho. Por favor, né, cara? Por favor, né? Ele nem era o sentido, ele não estava condenando aquilo, esse é o pior, não era nem o sentido que ele queria dar, mas é, no mínimo, uma falta de senso do que você fala e que marca as pessoas. Sim. E que marca as pessoas. Então, isso tudo muda muita coisa. Agora, primeiro ponto, nem tudo isso era graças ao governo PT, isso é uma ilusão também, e depois teve o segundo passo. O PT continuou no poder. O PT continuou no poder com a Dilma, ungida pelo Lula, eles tinham suas diferenças, mas foi ela que ele escolheu. Ele tem o problema de muitos líderes muito egocêntricos, né? Não preparou uma sucessão para ele também. E botou a Dilma lá depois. E a política econômica daquele governo, alguns defeitos que começaram no segundo governo Lula e que ela levou além, produziram uma crise que jogou também milhões no desemprego. Milhões desses que subiram para a classe C se viram desempregados. Desceram, então. Desceram. Então ele deu... E não é que acabou tudo também. Deu com a mão e tirou com a outra. Mas não é que acabou tudo. Quem foi para a faculdade, foi para a faculdade. Isso você não tira mais a pessoa. Não é que voltou a ser o Brasil dos anos 90. Óbvio que não voltou. Mas muita gente perdeu muito do que foi conseguido também. Por uma crise econômica que é anterior à pandemia, vamos lembrar. Em 2014 foi o último ano que o Brasil cresceu de verdade. O Brasil ele passou a entrar em recessão, mas o desemprego ainda era alto. A Dilma se reelegeu naquele ano, prometendo mundos e fundos, mentindo na cara dura, assim, foi aquele estelionato eleitoral. Porque daí no primeiro dia do segundo mandato dela, 2015, ela já começou a tentar impor medidas contrárias, que ela não conseguiu, de tentar controlar um pouco os gastos do governo, enfim, não conseguiu. E o Brasil caiu no buraco e o desemprego começou a subir em 2015, assim, vertiginosamente. O Brasil entrou numa crise da qual ele não saiu desde então. Teve impeachment em 2016. O desemprego, a economia começaram a melhorar um pouquinho a partir do governo Temer, mas
não subindo nada, de forma porque ele tentou fazer algumas coisas, fez algumas coisas importantes, vamos reconhecer. O Temer entregou um Brasil em muitas áreas, não em todas, mas muitas áreas, melhor do que o que ele recebeu. Mas tinha muito a ser feito ainda e a resposta de crescimento não veio. O Bolsonaro pegou esse país, 2019, não tinha pandemia, hein? Também esse crescimento não veio, o desemprego diminuiu um pouquinho, a gente cresceu acho que menos de 1% em 2019, ou seja, a gente ainda estava patinando meio de lado, e daí veio a pandemia. A pandemia não é culpa do Bolsonaro, o mundo inteiro pegou. Agora, o que ele pôde fazer para sabotar qualquer tentativa construtiva na pandemia também ele fez, viu? Ele fez. Então a gente está vivendo isso. A gente tá, só para dar esse síntese, esse resumo do que foram esses últimos anos e últimos governos. Aí. Eu espero que a gente tente uma chave nova, mas parece que a população ela não está vendo a chave, ela está vendo o pendrive. O pendrive você bota de um jeito, não entra. Você vira, bota do outro, também não entra. Você volta do primeiro jeito, entrou. Já fez isso com o pendrive. Eles estão achando que vão tentar de novo e vai funcionar dessa vez. Eu acho que não vai. Mas não aparece a terceira via também, que você fala, tem aí a terceira via forte, que a gente pode... apostar, né? Apostar fichas. O Moro? O Moro tá vindo, não tá? Quem tem? Tem Sérgio Moro, tem João Dória, tem Simone Tebet, tem, enfim, alguns nomes aí. Realmente, nenhum deles está... Quem tem mais chance... Tem Ciro Gomes, quem está até agora mais empolgando... Já são várias opções para levar para o segundo turno. Eu acho que tem várias opções. Eu acho que as opções... Eu acho que as opções deste ano são piores do que as que a gente teve em 2018. Em 2018, eu diria, a gente tinha boas opções ali. Esse ano a gente não são tão boas, mas estão dadas. Sim. A política nunca é escolher, eu quero o bom, o perfeito, o ideal. Isso não existe. Na realidade não existe isso. Sim, sim. Existe o que está dado, as escolhas. Daí você pode escolher esse é melhor ou esse é pior. Sim. Eu acho que diversas dessas opções aqui todas essas que eu falei, acho que são melhores do que Bolsonaro ou do que Lula. Vamos ver. O que eu gostaria mesmo é que as pessoas pegassem esse molho de chaves e separassem, essas aqui já testei, segura aqui para não repetir. E tenta as outras, entendeu? Mas essa memória positiva... Essa tentativa... Tem um lado, essa memória positiva dos anos Lula, que é real. E você dificilmente vai mudar isso, uma grande parte da população vai querer votar ali. Vamos ver o quanto as propagandas, a comunicação vai lembrar, dos adversários vai conseguir lembrar do lado ruim. Sim. Do PT, que foi grande também, foi muito grande e muito sério. Deixa eu só... Você é a favor das pesquisas que muitas vezes ditam esses novos caminhos? Porque se a gente tem as pesquisas aí fortes dizendo assim, Lula está na frente, Bolsonaro está na frente e os outros estão lá atrás. Quer dizer, eliminou esses caras que estão lá atrás, né? Então, muitas vezes as pesquisas ditam. É uma boa pergunta. O quanto a pesquisa desmotiva e faz as pessoas irem é uma boa pergunta. Mas eu, a princípio, não. A princípio, eu defendo que... Primeiro, eu não acredito que a pesquisa tenha todo esse poder também. Sabe? Eu não acredito. O cara que está com 1% de intenção... Às vezes sobe. Lembra do Zema, né, o governador de Minas? O cara estava lá atrás, começou a falar do Bolsonaro em 18, subiu, ganhou. Abraçou o Bolsonaro. A coisa acontece. Dá para reverter isso. Elas talvez tenham. Abraçou o foguete subindo, né? Pegou no foguete ali e foi. Então, acho que as pesquisas não determinam tudo. Talvez elas tenham um efeito. Tem que ver quão grande é esse efeito das pesquisas. Se a gente estivesse no escuro total, né? Será que seria muito diferente? É uma boa pergunta, eu não sei te responder. Se alguém conseguir mostrar que sim, olha, estaria assim, seria muito mais justo. Quem está pequeno teria muito mais chance de subir se não fossem as pesquisas. Acho que você teria um bom argumento. Eu não conheço tanta informação nesse sentido, mas dado que eu não conheço tanta informação, eu defendo liberdade. Quer fazer uma pesquisa? Faça. Com metodologia, direito, tudo, e publique os resultados. As pessoas querem saber. Eu quero saber quem que está na frente, quem está na opinião, sabendo que tudo pode mudar. Porque veja, hein? Se a gente pegasse nesse ponto em 2010, isso eu vi recentemente, por isso não é que eu tenho de cabeça as pesquisas eleitorais de 2010. Tem os dados. Não tenho dados na cabeça. Aqui eu vi recentemente de alguém que botou isso aí. O favorito em 2009, 2010 era o José Serra. Porque o Lula ia deixar a presidência, né? Quem que ia assumir depois? Era o Serra. Dilma, poucas pessoas conheciam. Era ministra do Lula, mas mesmo assim pouca gente conhecia. Tudo mudou depois. Então tem campanha, tem comunicação. A pesquisa não determina tudo. E você pensa assim, não sei se você consegue enxergar dessa forma, mas a gente tem dois polos, né? De extremos. E você vê que, no fundo, esses dois polos eles estão colaborando um para auxiliar o outro hoje no Brasil. A esquerda, tipo assim, eu já vi pessoas falando a respeito disso, sabe? De o Bolsonaro e o Lula serem, no final das contas, pessoas que estão trabalhando juntas, sabe? Você consegue ver dessa forma?
Com certeza. Um extremo depende do outro. Ele depende da ameaça viva do outro para se justificar, sabe? Se o Bolsonaro não tivesse o espectro do PT ali, qual seria o discurso dele? E é ridículo, porque mesmo depois de eleito, ele continuou com esse discurso. Continuar, o PT vai voltar, o PT vai voltar, todo. O PT é o comunismo. Bolsonaro, você assim, errou tanto que agora talvez o PT volte mesmo. Mas alimentou, a culpa foi sua. A culpa foi sua porque você errou tanto e fez um governo tão desastroso para o Brasil. Mas sempre com esse espectro, o PT vai voltar, os comunistas vão voltar, a Venezuela, olha a Venezuela. Só que isso eu acho que está perdendo força, porque, cara, muita coisa que é da Venezuela, infelizmente, está acontecendo aqui. A gente não viu pessoas pegando comida no lixo? E, de novo, assim como o crescimento no PT não era todo graças ao PT, também, não é que a gente teve uma pandemia. Não é que tudo que está acontecendo de ruim no Brasil seja culpa do Bolsonaro. Não. Mas, naturalmente, as pessoas vão nessa direção e o que ele poderia ter feito, muita coisa que ele poderia ter feito, ele não só não fez, como ele fez na direção contrária. Sim. Ir contra a ciência, por exemplo. Né? Nossa, essa coisa da vacina, cara, que negócio inacreditável, hein? Até essa altura. E o cara, um líder populista, ele poderia perfeitamente abraçar a vacina. Dizer, eu sou o capitão da vacina, tá aqui a vacina, não sei, a vacina do Brasil, a vacina verde e amarela. Que foi o que o Dória fez, né? Foi o que o Dória fez, e foi o que o Pazuello, até o ministro dele de lamentável memória, tentou fazer também, mas o cara não foi. Por quê? Porque tem uma base pequena de gente muito fanatizada, falando abobrinha sobre vacina. E daí foram contra. E ele resolveu encampar esse discurso e ele está até agora. Pior é isso, né? Eu conheço muita gente que votou nele, não é que fosse fanático, maluco, porque esses estão com ele até o fim, mas não era. Votou nele porque achou a melhor das opções, mas defendeu até muita coisa no governo dele, mas vendo isso fala, cara, não dá mais. A loucura, a burrice, a incompetência tem limite, sabe? E essa coisa da vacina tá muito grave e não precisava ter sido assim. A gente poderia ter sido assim, a vitrine do mundo na vacinação. Não foi, atrasamos. Mas beleza, atrasou por culpa dele. Mas sempre é tempo de melhorar, né? Então, depois que atrasou, agora então vamos encampar. Agora que a gente viu que funciona mesmo, que é isso aí, vamos parar de besteira e vamos na direção certa. E mesmo assim ele continua. O cara fez campanha contra vacinar criança, gente. Com base em fake news. E o que seria agora se não fosse a vacina, né? Com esse aumento do pico após esse... Olha a promessa que teve lá atrás. Não, é só uma gripezinha. Não era uma gripezinha. Matou 600 mil, agora 620 mil, sei lá, pessoas nesse país. Foi a pior doença do país. A vacina mudou isso. Olha o que a gente está vendo agora. Quanta pessoa que era contra a vacina não se vacinou. No Brasil, felizmente, até quem é contra a vacina costuma se vacinar, né? Então, pelo menos isso a gente tem. O Nicolas... Mas o próprio... Você viu pelo isso? amor de Deus, vi. Que figura lamentável. Eu vi um meme assim, quando você se sente idiota, lembre do Nicolas que se vacinou para ir para fora do país para defender uma Imagina quem Nicolas morreu. Ferreira. Não, sério. Para defender uma passeata contra a vacina. Tipo, imagina quem morreu porque não tomou vacina. Imagina quem morreu porque ouviu esse cara. Ou que um parente morreu. E agora o cara se vacinou. A gente chegou nesse ponto, né? Tem limite para tudo, né, cara? Exato. Morreu. E o Olavo? O Olavo foi Covid? Outro exemplo, o Olavo teve um atleta olímpico. Aí o Olavo não... Ele pegou Covid não muito tempo antes de morrer. Acho que uns 9, 8 dias antes de morrer anunciou que estava com Covid. Acho que não tem nenhum laudo confirmatório, mas muito provavelmente qualquer comorbidade que ele tivesse foi agravada justamente pela Covid. Então, ele que dizia que ninguém morria. Quero ver o corpo. Morreu porque já ia morrer de outra coisa. E agora? Quem que vai falar isso dele agora? Então. Teve atleta outro dia que foi a mesma coisa. Enfim, teve uma cantora do leste europeu que resolveu pegar a Covid para não precisar se vacinar. Eu vou ter a imunidade natural. Morreu. Deixa de ser burro, gente. Tá com medo do efeito colateral da vacina? Todos os efeitos colaterais da vacina, que são uma chance minúscula, a Covid dá muito mais. Embolia, miocardite, todos os problemas que as pessoas inventaram agora que estão morrendo de medo que a vacina vai me dar. A Covid dá tudo aquilo com muito mais chance. A trombose. Então, por favor, é trágico, é morte à toa, gente. É gente morrendo que não precisava morrer. Aquele episódio seu com o Olavo, isso ficou muito marcado para você? Como que foi? Gostaria que você falasse um pouco disso. Eu tive algumas trocas com o Olavo aqui, tá? Eu tive uma vez...
o último episódio que eu tive, acho que é desse, você tá falando, uma briga minha com ele na Jovem Pan. Cala a boca, exato. Ele começou a xingar, não sei. Eu só vi a pessoa destemperada que eu sabia que era. E eu tava ali também, em parte, pra mostrar isso. Até com a Pepsi lá, não era? Ali eu tava tomando pra me refrescar. Não foi uma provocação, né? Não foi. Tava apenas com sede. Mas... Não, nem quero zoar também, faleceu agora e tudo, mas um cara destemperado, um cara que aderiu a todo tipo de fake news, teoria da conspiração. Ele era daqueles que na época que o Obama estava em campanha, dava fake news de que o Obama não era americano. Sabe? Toda a loucura da extrema-direita americana ele trazia para os brasileiros. Infelizmente, ele tinha um carisma, uma capacidade de comunicação, de um estilo aguerrido, incisivo de escrever e de falar. Muita gente confiava nele. Teve gente que confiou nele que morreu. Ele foi um dos que matou gente na pandemia. Ele foi um dos que fanatizou e emburreceu gente. É lamentável. Alguém que tinha um talento e uma capacidade, um conhecimento para ter sido um impacto, uma influência boa, foi uma influência ruim para a sociedade. E como você vê as figuras que estavam comemorando a morte dele? Olha, eu acho que tem exageros, eu acho que tem que distinguir. Também tem gente que faz piadinha, olha, sempre que tem figura pública que morre, a gente não faz... Você já viu esse Darwin Awards? Conhecem isso? Prêmio Darwin? Nunca viu isso? Nunca vi. Mortes estúpidas. Todo ano tem a morte mais estúpida. O cara fez uma aposta bêbado de cortar a própria cabeça, foi lá e cortou. As pessoas zoam. Gente, não é bonito? Não é bonito? Não, mas também eu não vejo, nossa, que crime, está zoando a morte de alguém. Que mundo Não, crime chegamos. não é. Não é nem crime, não é nem um pecado, um ato gravemente imoral, assim. É uma coisa que o ser humano faz quando não é uma figura próxima dele, quando não é uma figura pública, distante, morreu de algum jeito, olha, Exato. Tem uma certa ironia na morte, a pessoa zoa também. Eu acho que a gente criou um clima muito polarizado no país e acho ruim isso. Acho ruim um clima em que a gente comemora a morte do outro lado. Acho ruim para o país que isso aconteça. O Olavo contribuiu para isso. O Bolsonaro contribuiu para esse clima. O Bolsonaro comemorou mortes, inclusive no governo. Quando morreu um voluntário da vacina da Coronavac, ele comemorou. Vitória pro Bolsonaro. Esqueci qual foi a frase que ele foi usou. aquela que nem foi por conta disso. Nem era né? por conta da vacina, enfim. Mas comemorou mortes. Né? É ruim. Mostra uma cultura que está se polarizando a um nível em que as pessoas estão perdendo as relações humanas. Né? A capacidade de ter relações humanas. É preocupante para o país a gente estar chegando nesse nível. Agora, não é uma questão de moralização do indivíduo que fez isso também. É um fenômeno social. A gente está levando para cá. E quando o Bolsonaro torceu pela morte da Dilma, lembram disso? Ele torceu para ela morrer de câncer quando ela era presidente ainda. Enfim, tá aí, tá dado. Também o Bolsonaro é o pior monstro que já existiu, também não é. Mas olha, ele empurrou a cultura nessa direção. Por exemplo, quando a gente tem... eu vi você falando isso até num vídeo... Né, um vídeo seu, acho que que você fala a respeito do Felipe Neto. Você diz uma frase que me marcou bastante, que é: todo mundo tem um pouco de hipocrisia dentro de si, né? Isso é uma coisa que eu venho questionando assim dentro de mim, venho examinando para procurar entender melhor. E eu imaginei assim, quando a gente tem a questão lá do Bolsonaro, até debochando, né, das pessoas que estavam morrendo por falta de respiração, né? Que ele faz ali uma imitação, o que uma pessoa que não tem um cargo como o dele, fazer isso, debochando de outras pessoas que estão sofrendo, já é uma coisa ruim. Agora, o presidente da República fazer isso com os brasileiros é uma coisa simplesmente absurda, né? Perfeito, perfeito. Quanto mais poder, visibilidade tem o seu cargo, mais responsabilidade você tem de usar aquilo minimamente para o bem, né? Mais cuidado. Exato. Tudo. Então, acho que claro que traz. Uma coisa é um cara num boteco lá fazendo, tá bom. pode fazer o que você quiser. Tá loucão. Quando você é presidente, qualquer empresa sabe disso. Se eu tenho um presidente da empresa, um CEO, um diretor, e o cara começa a zoar os consumidores, falar piada idiota, meu amigo, você não tá no lugar certo, então. Né? Você tá ofendendo as pessoas. Aqui não é lugar para fazer isso. Exato. Na presidência da República ainda mais. É um país. Exato. Mas quando esse tipo de situação acontece, a gente do lugar aqui de população para e pensa assim: é um absurdo que essa pessoa deboche de pessoas que estão morrendo ou passando por situação, né? Morrendo. E aí imagina quando o Bolsonaro morrer, por exemplo. O que a gente vai fazer? A gente vai pagar com a mesma moeda e debochar da morte dele, ainda mais se for de Covid. Nossa, daí... Os memes já estão até prontos, que nem o Máfia falou esses dias aí. Imagina se ele morrer de efeito colateral de cloroquina. Daí, então...
Exato. E aí a gente está sendo igual a eles. Tá, sim, você está sendo igual, exato. As pessoas têm contradições em si. Assim. Num ambiente como o nosso atual, o que você acusa de forma mais veemente no outro, muitas vezes é algo que você vai reproduzir. Sim. Infelizmente, é parte da... Para mim, o desafio... Mas eu também não acredito muito em você singularizar, individualizar isso. Olha que monstro imoral essa pessoa está fazendo. No fundo, tem os dois lados fazendo e muita gente fazendo dos dois lados. Uhum. O que mostra que é mais uma questão social. Uma questão que como é que a gente faz a nossa cultura ir para uma direção contrária. Você acha que é através da filosofia? Olha, eu acho que a filosofia tenta apontar caminhos. O difícil é como é que a filosofia faz para ser relevante para as pessoas, né? Porque uma reflexão filosófica. Quantos vão ouvir? Os que já estão ouvindo provavelmente nem precisam mais muito daquela reflexão. Eles já estão nesse estado. Então, quem mais precisa é quem justamente não vai querer ouvir. O difícil é descobrir como fazer o conhecimento, seja filosofia, em outros casos, seja ciência, seja o conhecimento que for, se torne, seja filtrado e chegue em quem ela precisa chegar. Esse é o desafio. Como é que une essas duas pontas? Mas você acredita, por exemplo, que a filosofia é algo elitizado? Porque, por exemplo, como é que você vai fazer a filosofia que você fala de... A gente pode pensar nos maiores pensadores aí, como que esses pensadores, a palavra deles e as reflexões que eles trouxeram e as contribuições para o mundo, como que elas vão chegar no jovem que hoje ele se fecha para isso, mas ele se abre para o funk, por exemplo, ou para a cultura que faz parte da realidade dele? Perfeito. Tem dois sentidos de elitizado. Um é a elitização econômica. Será que só quem é da elite econômica pode fazer filosofia? Ou pensar, ou refletir nesse nível? Uma coisa é verdade. Se a pessoa está passando fome, se a pessoa está tendo que lutar para alimentar o filho dela no dia a dia, não sabe se vai conseguir ou pagar o aluguel, ou pagar a conta de luz, ou dar de comer, essa pessoa de fato vai ter não vai ter como se dedicar a reflexão, a ler, a diversas outras coisas. Ela está correndo atrás pela sua sobrevivência. Tem um limite. Agora, o tipo de recurso que você precisa para poder conseguir refletir sobre a sua realidade não exige que você seja milionário, não. Isso não. Você pode ter uma vida que, olha, eu consigo sobreviver com os meus meios, consigo pagar as contas. A partir daí passa a ser uma escolha da pessoa. Será que eu vou querer refletir um pouco mais, ter uma vida com um pouco mais de profundidade nas minhas ideias, procurar descobrir, conhecer mais, ler outros argumentos? Aí passa a ser uma escolha da pessoa. Tem gente que não tem essa escolha, tem realmente fora. Quem está na miséria está fora. Agora, quem Mas não é só uma questão de escolha, né? É uma questão de ter alguém ali para propor também, isso. Também. E ter os estímulos de Exato. fora. Né? Mas muita gente até tem e escolhe de alguma maneira ou não, tá ali. Será que eu vou ver Netflix ou ler um livro, por exemplo? Bom, se você tem Netflix, você não está na miséria, concorda? Você tem alguma coisa. Então, você já está escolhendo ali. E nada contra Netflix, assisto série, adoro série também. Também todo mundo faz as suas escolhas diversas vezes ao dia. Mas passa a ser também uma questão de escolha e uma questão de uma cultura e de um ambiente que propicie e que ofereça de forma mais fácil, de forma mais direta ali. É que nem alimentação, né? Se a pessoa quiser mesmo comer saudável, comer menos produto ultraprocessado, menos carboidratos, ter uma alimentação mais balanceada e tudo, ela tem como ir atrás. Mas se você tem uma cultura que está todo momento te jogando publicidade dos piores alimentos, é mais difícil você ter esse estado e essa ideia de ir atrás de uma alimentação mais saudável. Com o pensamento e com as ideias, eu acho que é similar. Mas então esse é o primeiro sentido. Então ela é elitista do ponto de vista econômico? Eu diria que não. De fato, quem está na miséria não tem como fazer, mas você não precisa ser rico para poder pensar e para poder discutir, para poder as pessoas discutem, pensam e refletem em diversas classes sociais. Todos têm o direito e ainda não pagam imposto, então também não está fora do alcance de muita gente. Tá? O segundo sentido de elitista mas será que não vai ser uma coisa sempre de poucos? Não porque os outros não têm capacidade, mas porque não têm o interesse. E sempre vão ser poucos que vão ter esse interesse? Olha, da reflexão e da leitura filosófica mais rigorosa, sem dúvida, vão ser poucos. Mas não necessariamente todo mundo precisa estar lendo tratados filosóficos, formulando argumentos ultra rigorosos sobre os seus pontos. Existem vários níveis, né? Como em tudo. Como, sei lá, jogar futebol. Tem gente que joga futebol profissionalmente. Isso vão ser pouquíssimos sempre. Agora, saber jogar um pouquinho de futebol, o bastante para ser uma coisa da sua vida, para você participar, isso
Milhões de pessoas conseguem fazer em alguma medida. Então, nesse sentido mais amplo, olha, ter uma vida um pouco mais reflexiva, saber dar um passo atrás das minhas próprias paixões, muitas vezes, das minhas próprias ideias e preconceitos e questioná-los. São exercícios e são disciplinas filosóficas que eu acho que estão ao alcance, em diversas medidas, ao alcance de muita gente. E como que você daria essa recomendação para o moleque que não para pensar nessas coisas normalmente e que muitas vezes está ouvindo lá a sua música preferida, seja lá o que for, ou curtindo a sua balada, enfim. Qual o caminho mais acessível para essa pessoa que não tem acesso a uma grande universidade ou acesso à educação de ponta para parar um pouco e pensar, preciso entender um pouco mais desse assunto? Acho que a gente tem um ponto positivo aí. Eu vejo cada vez mais pessoas com essa atitude de buscar. E as redes sociais tiveram um papel nisso. Uhum. Porque você não precisa mais ir numa biblioteca, pegar um livro. Você tem ali na rede social discussão de ideias, discussão no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok até tem também. Primeiro, não tenha medo e não tenha preguiça de ir atrás daquilo que te interessa. Não precisa ser filosofia, mas do conhecimento. O que você quer? Todo mundo tem alguma curiosidade sobre o mundo. Mas é fácil ficar num nível muito raso e preguiçoso ali, mas vá além, vá atrás. Por que aquilo te interessa? Como é que você faz para aprender mais daquilo? Quem são as pessoas que falam disso nas próprias redes sociais? E o segundo ponto, esse é mais específico da filosofia. Não se contente em ouvir apenas aqueles que dizem o que você quer ouvir. Aqueles que confirmam ou reforçam o que você já quer e o que você já acredita. Busque também pessoas que às vezes te irritam, às vezes falam coisas contrárias ao que você gostaria. Ouça e faça mais. Busque entender o que a pessoa está falando, em vez de se armar para desqualificar aquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Se a gente, eu voto no político A, ou defendo a ideia A, eu vejo alguém defendendo o B, eu imediatamente, qual o primeiro impulso? Esse cara aí é um comunista, é um fascista, é um idiota, é não sei o quê, esse cara tá fora. Não, peraí, para. E se ele não for um idiota? Ou e se ele não for alguém movido por maldade também? Porque esse cara, no fundo, ele é um racista, no fundo esse cara tá sendo pago por não sei quem, esse cara aí é mal intencionado. Os que eu gosto, não, eles são sinceros, honestos, íntegros. O que eu não gosto é ter algum interesse escuso. Não. Finja que não tem interesse escuso. Ouça o que a pessoa tem a dizer e veja por você mesmo se você acha que aquilo faz sentido ou não faz sentido, se aquilo tem bons motivos ou não tem bons motivos. Exercite em você mesmo a sua capacidade de pensar e de julgar sem fazer referência às pessoas. Pense nas ideias e pense nos argumentos. Eu acho que cada vez mais gente está se interessando por ideias. Só vê como tem gente crescendo. A gente citou filósofos. Quando que a gente ia esperar alguém como Cortella, Karnal, Pondé? Olha o tamanho do sucesso que os caras, essas pessoas têm algum interesse. Mas ousem ir além. Ousem ir além. Assim como você gosta de melhorar num jogo que você joga, assim como você gosta de melhorar num esporte que você pratica, é gostoso melhorar. Sim. Melhore também nas suas ideias. Transforme isso numa meta da sua vida também. Você acredita que você nem acredita. A afirmação que a filosofia é um antídoto, né, contra as mentiras, para você é verdadeira? A filosofia, a boa filosofia, ela vai te dar mais ferramentas para você não ser enganado tão facilmente. Para você não cair em qualquer papo. Agora, ela não vai te dar diretamente respostas, sobre Covid, sobre economia, sobre os assuntos, mas ela vai tornar a sua capacidade de pensar mais aguçada, vai te dar mais ferramentas e vai te dar mais profundidade. Aí sim. E vai te conseguir, eu espero, conseguir que você faça isso. Ouça o que está sendo falado, leia o que está sendo escrito, sem estar julgando o time que a pessoa está a todo momento. Considere as ideias. Veja se aquilo faz sentido para você. Se isso foi feito para mim, esse é o que
meio caminho andado, já é grande parte do que a gente precisa fazer é isso. Porque daí quebra um pouco essa lógica que a gente está vivendo, em que a gente não discute mais sobre assunto nenhum, percebe? A gente tem uma luta entre times, a gente tem uma briga de torcidas. Se eu sou contra... você é contra a proposta de algum candidato? Não, eu sou contra aquele candidato, porque ele é membro da torcida adversária, da torcida inimiga. E eu detesto o que a torcida inimiga fala, eu detesto as palavras dele, eu detesto as roupas deles, eu detesto as cores, eu detesto o estilo musical que eles ouvem, porque são grupos. O comunista que fuma maconha das humanas, não sei o quê, ou o coach, meritocracia, idiotão, ou o Faria Limer, que acha que o mundo é a bolha dele da Faria. Essas brigas de tipos humanos, de estilos de vida, isso é besteira. Isso é o que mantém a gente preso. Porque vai ter pessoa boa e pessoa ruim em todos os estilos de ser humano. Em todas as profissões, em todos os grupos, em todos os posicionamentos. Vamos buscar quem são os bons. E daí sim, esses bons, se eles forem capazes de minimamente se ouvir e trabalhar juntos, nem sempre concordando, eu acho que o Brasil pode melhorar. Mas você acha que os bons, né, os filósofos capacitados, eles podem usar desse pseudo-antídoto como um veneno? Dá para enganar também. Dá para você vender a ideia, dá para você vender a aparência. Tudo tem uma aparência, né? Exato. Você coloca um linguajar bonitinho, coloca uma embalagem ali numa ideia. Você está aqui com... Eu sou o verdadeiro filósofo. Comigo vocês vão ter acesso à sabedoria. Eu vou dar o que aqueles idiotas estão mentindo para vocês. A sua escola mentiu para você. A sua faculdade é mentirosa. Saia da escola, saia da faculdade. Não ouça o que a imprensa tem a dizer. Sou só eu. Eu sou a voz da sabedoria e eu vou te dar aqui coisas que vai te tornar um gênio. Não caia em propaganda. O problema é que, às vezes, a pessoa facilmente ainda não tem ferramentas para ver isso e perceber isso. Mas é um trabalho de educação constante que a gente tem que fazer para... Pode ser usado e você... claro. E você vê que é muito usado? Uma coisa é você ter cultura filosófica. Eu sei o que o filósofo Descartes falou sobre isso. Eu sei o argumento do São Tomás de Aquino sobre isso. Eu sei o que Platão escreveu sobre isso. Eu não sei o que. Isso é cultura filosófica. Outra coisa é você, de fato, ter uma atitude e uma postura filosófica com relação aos debates do mundo de hoje, com relação à vida, com relação às grandes questões da existência. São coisas totalmente diferentes. É um pouco similar à religião, sabe? Uma coisa é você dizer e ser, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu sou membro dessa igreja, eu defendo isso, eu defendo o nosso time, eu defendo contra os ateus e contra quem não é da gente, tudo mais. Eu estou nessa briga. Outra coisa muito diferente é você, de fato, colocar em prática os ensinamentos que esse homem Jesus de Nazaré deixou. Concorda? Com certeza. São coisas muito diferentes. E uma coisa facilmente se confunde com a outra. E muita gente mal intencionada diz que está te tornando, você vai ser um verdadeiro seguidor desta religião. Estou usando o cristianismo de exemplo porque é a religião majoritária aqui no Brasil. Tem muita gente que usa, que engana as pessoas. Ela se torna alguém que é um cristão que veste a camisa, que diz que que ofende, que fica profundamente ofendido quando alguém fala contra, vai para a guerra. Mas que não bota nada em prática e não está nem aí no fundo para o que de fato era ensinado ali na origem dessa religião. A filosofia tem algo similar. Dá para você ter a roupagem exterior dela sem fazer de forma alguma a atitude e a disposição básica que ela pede na sua vida. Você, voltando um pouco no assunto Morning Show, o Adrilles vender curso falando sobre liberdade, sobre democracia, você acha que cai um pouco nisso que você falou, de você usar um linguajar refinado para passar uma ideia de... Não, realmente eu não sei. Eu não vi. Eu sei que ele tem o curso de liberdade, ele e o Paulo Matias fizeram. Eu nunca assisti o curso, eu não fiz. Eu realmente não tenho como dar uma opinião assim, não. Mas você acredita... Pode ser. Peraí, não sei. O cara não sei se ele defende a liberdade, né? Não, várias posições dele eu acho que na prática são contra a liberdade, porque ele defende um governo que atenta contra a nossa liberdade de diversas maneiras. Tá? Por exemplo, ameaçando a nossa democracia, dizendo que não vai ter eleições. Por exemplo, promovendo esse é o maior ataque de todos, promovendo e estimulando um tipo de fanatismo e de idolatria política que leva as pessoas a serem movidas pelo ódio e a atacar de maneira irracional. Quanto mais movido por essas paixões mais negativas, o ódio, a ambição desenfreada, a pessoa que está assim, ela está menos livre, sabe? Ela está escrava de algo ali.
E muito do que é esse movimento ao redor do Bolsonaro é isso, né? Você estimular um fanatismo e uma raiva, uma agressividade contra isso, torna o mundo menos livre, tá? E reduz o espaço de liberdade. Se eu estou sendo atacado na rua e xingado na rua, você está menos livre. Exatamente. Ou nas redes sociais também, você tem uma milícia de milhares de pessoas te xingando, te atacando, te caluniando. Isso você está destruindo a liberdade de expressão. A gente precisa cultivar uma sociedade em que a gente possa, com segurança, dizer o que a gente pensa com os nossos argumentos, sem que a gente vá ser injuriado, caluniado, ameaçado, atacado por causa disso. Rapidão, você tocou no assunto de religião e tal, e você se considera agnóstico, não é isso? Uhum. E como que foi esse processo para você? Houve alguma transição? Você sempre foi? Porque Não, a gente está ligado que amanhã você vai para um debate, é isso mesmo? Estarei num debate no canal do Inteligência Limitada. Amanhã, que no caso da semana passada. Né? Isso, exato. E que vão ser 3 debatedores. Rolandinho defendendo a posição do ateísmo. Rolandinho do Pipocana? Ele mesmo. Iago Martins, pastor, defendendo uma posição da existência de Deus. É sobre a existência de Deus o debate. Tá? Legal. E eu na posição agnóstica. Quer dizer o quê? Olha, realmente, eu acho que todas as religiões que a gente tem no mundo são, no fundo, criações humanas. Mas eu também não acho que dê para você afirmar com certeza que Deus não existe, que não existe nada além dessa vida. O homem não tem como chegar nesse conhecimento. A gente não tem essas respostas, realmente. Não sei se jamais teremos. E vou estar defendendo, portanto, a posição agnóstica. Explica para quem não sabe o que é agnóstico. O que é ateu? Ateu é quem diz Deus não existe. Isso é ser ateu. Agnóstico é quem diz, olha, eu sinceramente não sei se Deus existe. Essa é a diferença. À espera de um milagre, né? Estamos à espera. Se acontecer, se pode acontecer, ser. Estamos prontos, estamos abertos. Agora, você perguntou se eu já tive transição na vida. Já. Eu fui criado ateu / agnóstico, sem religião nenhuma. Eu, no fim da minha adolescência, me converti ao catolicismo. Eu fui um católico praticante. Fez primeira comunhão? 9 anos da minha vida. Me batizei e fiz primeira comunhão. 19 fiz crisma. anos? Eu fui por 9 anos. Por 9 eu anos. tinha, 18, ou talvez 19, enfim. Mas eu, no fim da adolescência, eu me converti. Eu já fui obrigado a fazer primeira comunhão. Eu não tinha nem feito, não tinha nem sido batizado, não tinha nada. E depois deixei de ser. Fui, primeiro, um católico muito ortodoxo e praticante. Depois um católico ainda muito praticante e segui por vários anos. Depois um católico mais heterodoxo, com umas visões mais diferentes. E depois deixei de ser. Depois um católico não praticante. Depois um católico... Não, mas daí não. Daí para mim, quando eu deixei de praticar é quando eu deixei de ser também. Não tive um período de crença sem prática. Você não acha que o ateu, ou talvez até o agnóstico, ele só não teve a necessidade na vida ainda de pedir um milagre? Ou talvez tenha tido e não tenha acontecido milagre nenhum também. Que fala assim, sou ateu até, a água bater na bunda e realmente eu precisar de algo fora do normal. Eu não descarto que eu vá no leito de morte me converter também, vai que, né? Mas você fala assim, preciso de um milagre, um câncer, isso não ou prova... a minha mãe, ou a minha esposa, sei lá, qualquer coisa. Com certeza, mas concorda que isso não prova nada, né? Que o seu desejo aconteceu, meu amigo. E quantos desejos não aconteceram? Exato. Eu acho que prova é uma palavra muito difícil de usar com uma coisa que... Muito científica. Que é muito científica para ciência dos homens, né? Que se diz. Com certeza. É uma palavra muito difícil de se usar, mas quando você conversa com uma pessoa que você sabe, assim, você percebe pela maneira que ela expressa que ela tem consciência que existe. Não é nem que ela tem dúvida, ela tem consciência. Tem uma crença. Isso é uma crença. Sim, mas quando você conversa com essa pessoa, cara... essa pessoa, ela sente que existe e tem essa consciência porque ela sente. Ela sente. Não é porque ela tem uma experiência. Ela tem uma experiência, concorda? Ela sente. Ela tem uma experiência. Pessoas sentem, pessoas não sentem. Exato, é uma experiência, uma vivência. E a religião sempre tem isso. A religião nunca é uma crença na sua cabeça apenas. A religião inclui um modo de vida, mas eu não falei prática. Eu falei a pessoa sente Deus. Ela sente Deus. Isso. A experiência é parte de qualquer vida religiosa em todas as espiritualidades, sejam religiões ou não, digamos assim. Agora, é possível também, isso é interessante, até no catolicismo, isso é parte da crença católica, é possível você continuar sendo católico, mesmo em momentos da sua vida que você tenha zero desse sentimento. Inclusive,
o catolicismo tem uma certa visão do que é a evolução espiritual de alguém. Então, você pode começar, você vai melhorando e você pode, quem sabe, ser um santo no sentido de que você está vivendo na graça de Deus e sendo uma pessoa muito virtuosa graças a Jesus e a Deus. Existe um momento na vida espiritual da pessoa, porque você se converte, você tem toda uma vivência, uma experiência, Deus, conversa com Deus, e aquilo faz parte da sua vida. Agora, conforme a pessoa evolui, ela passa por um momento que na teologia católica é chamada de noite escura da alma, que é o quê? Um momento em que toda essa experiência ela cai para zero. E a pessoa sente como se ela estivesse absolutamente abandonada e vazia. E mesmo assim, persevera na sua crença, no seu comprometimento ou não, e depois também supera isso, chega em outros. Mas, enfim, a experiência em si, ela é parte da vida religiosa, a vivência, a experiência é parte da vida religiosa, mas pelo menos certas religiões ou certas espiritualidades também veem ela como um componente, mas ela nem sempre precisa estar presente. E eu vou tocar nesse ponto que você trouxe também. Será que a pessoa não teve um desejo e uma necessidade realizada? Né? Com certeza, pode ter tido. Agora, a fé verdadeira, pelo que prega a religião, lembra que eu não tenho fé. Pelo que prega a religião, a fé verdadeira, ela é fé verdadeira mesmo quando o desejo não é realizado. Não é porque Deus me salvou minha mãe. É porque eu sou fiel a Deus quando Ele tirou a vida do meu filho. Sabendo disso. É a história de Jó na Bíblia. Né? Jó perde absolutamente tudo. Então, claro, muita gente é levada à fé como buscando a satisfação, esses desejos e necessidades, coisas importantes na vida, sim. Mas a fé no duro mesmo, ela teria que não ser, tá além disso, concorda? Ela teria que ser a fé que, mesmo se tudo isso for tirado, mas ela permanece. Você não vê que as classes mais baixas, né, são elas que têm a fé maior? É verdade, é verdade. Você não vê na periferia o tanto de igreja que tem? Tem muita fé, é verdade. Embora tenha também uma abertura maior, muitas vezes, para fés menos ortodoxas. Né? Assim, a combinação de religiosidades ou agir de maneira totalmente contrária à religião. Olha, uma luta da igreja num país como o Brasil, por exemplo, é fazer as pessoas se casarem. Porque o povão, muitas vezes, não está casando, tem um marido, separa, vai para outro. Não sei, é a confusão total. Então, mas sem dúvida, quando você vive com necessidades constantes, como é que você tem a estrutura interna, espiritual, para aguentar uma vida de tanto sofrimento e tanta miséria e tanta amargura? Você precisa ter uma crença. Você precisa ter algo que te dê um sentido, que te dê uma confiança, algo que você se segure. Uhum. A fé, sem sombra de dúvida, a religião oferece isso para muita gente. E, na verdade, eu não sou nem um pouco contra a religião. Acho a religião ótima, dependendo do tipo de crença. Quando a religião diz, não, mas gay tem que ser escorraçado de fora, daí eu sou radicalmente contra. Uhum. Mas quando está dando uma esperança, está dando um sentido na vida, está dando uma coisa que a pessoa se segure, uma coesão social também, um senso de comunidade, são coisas importantíssimas. A religião é parte da vida humana. Agora, você concorda que essa religião, no Brasil, pode ser ou o catolicismo, ou as igrejas evangélicas, ou o espiritismo, sei lá, o que religião for. Na Índia, mas é o hinduísmo. Sim. E aí, você acha que o hinduísmo é pior? Não, porque eles estão indo para o inferno mesmo. Aquele povo ali não acredita em Jesus, vai para o inferno. Não, desculpa. Isso eu realmente não acredito. O grande problema é você acreditar só na sua e tudo que não for a sua, você simplesmente... vai para o inferno. Eu tenho amigos evangélicos que são assim, Exato. O que é legal é o... É só o nosso, muito exclusivista, né? Então, a gente está... E uma coisa a gente falar, esse papel social e individual e psicológico da religião, ela tem um papel para muita gente. Outras pessoas, eu nesse momento da minha vida, pelo menos, esse papel não existe. Mas tem gente que mesmo nessa situação que eu tô, poderia ter fé também. Porque ela realmente acredita naquilo. E o que eu digo é o seguinte, a religião tem um papel social importante. Ela tem um papel psicológico importante para muita gente. Isso não faz dela verdadeira. Sim. Porque, concordo, ou o cristianismo é verdadeiro, ou o hinduísmo é verdadeiro, ou, sei lá, o Islã é verdadeiro. Eu não consigo acreditar se um é verdadeiro, exato. A fundo, assim, você falar assim, concordo 100% com o catolicismo. Tem muita coisa questionável. Cara, a questão de religiosidade, eu sou super a favor. Acho super bacana você defender, acreditar em alguma coisa.
Agora, quando você... só o que você acredita que é o que vale e todas as outras não prestam, aí que é complicado. Aí que mora o diabo, né? Daí eu falo para esse meu amigo evangélico que toda vez tenta me converter. Cara, eu preciso mesmo estar na sua religião para que a gente converse, pra gente... Porque toda vez ele quer, vem para minha igreja. Porque na crença dele... Não sei se ele te fala isso todo dia, mas se você não se converter, você vai para um lugarzinho bem quente depois dessa passagem aqui. Sempre que a gente volta a falar, ele fala isso. Cara, você precisa vir na igreja, você precisa vir conhecer o pastor, não sei o quê. Eu falo, cara, sei lá, não é isso que eu boto fé. Sim, sabe? sim. Então... Pois é, eu também. E por isso que... E o que me preocupa mais é com relação à religião. Eu reconheço esse valor, eu defendo isso. Eu acho que isso é um valor para a sociedade. Agora, para eu acreditar em algo, eu preciso achar que aquilo é verdade. Verdade como eu já achei. Assim, isso aqui é a verdade. E eu, sinceramente, não vejo motivos para acreditar nisso. Então... É porque você tem que enxergar, no caso, a verdade em líderes ou em religiões, líderes, pessoas ou em religiões, ou, na verdade, a verdade ela está no ensinamento e na prática. E no que é não material, sabe? Exato. Tem essa questão. É uma boa categorização. Tem várias coisas que eu acho que as pessoas acabam confundindo. Religião, a pessoa que é o líder. Com certeza. O que a instituição, no catolicismo, que foi a religião que eu tive, quanto não vira muitas vezes uma defesa de uma instituição. Total. E não na crença realmente, naquela mensagem que ela supostamente preserva e ensina. Né? Então as coisas... se invertem com muita facilidade. Às vezes você fala, opa, não é que eu estou defendendo aquilo que eu acredito, eu estou defendendo as ações dessa pessoa, ou desse padre, ou desse santo, do Papa, porque é essa instituição, eu tenho que defender ela. E no final as pessoas param de ver que, por exemplo, o amor está em tudo, está em todas as religiões, é uma coisa unânime, é uma coisa da qual ela se materializa em outras coisas, como seres humanos, o amor materializado, mas... ao mesmo tempo é uma coisa abstrata, né? Não é uma coisa... Ele se dá de muitas maneiras, né? Sem dúvida. Exato. E toda religião acho que tem essa capacidade, todas as grandes religiões não são grandes e não duraram milênios à toa, sabe? Elas têm algum valor e elas têm alguma coisa que foi importante ali nelas. Embora também possam conter o mal. E eu não sou daquele que diz, então a verdadeira, por exemplo, um muçulmano explode, faz um atentado terrorista. Não, mas isso aí não é a verdadeira crença dele, isso é uma perversão. Olha, por que só o bom é o verdadeiro? Um cristão faz algo horrível e... então ele perverteu. Será que só o bom é o verdadeiro e quando faz o ruim é porque fugiu da verdadeira religião? Não sei, a religião pode ser para o bem e pode ir para o mal também. Animal. Cara, uma coisa que a gente tem aqui, né, é uma paixão pela música, né? Opa! E normalmente a gente traz bastante esse assunto com os nossos convidados. Você já tocou um instrumento? Você curte música? Qual que é a sua? Esse é um arrependimento da minha vida. Eu nunca aprendi nenhum instrumento. Eu cheguei a fazer coral no ginásio ali na minha escola. Eu participava do grupo de coral, era legal, gostava. Quer dar uma palhinha? Não quero porque ficou na minha pré-puberdade. Então não dá para... Não cruzou a fronteira comigo. Então, infelizmente, não tenho como. Mas gosto muito. Que gênero musical que você fez? Eu sempre fui muito do rock, sabe? Cresci ouvindo rock. Restart, Cine... Fresno, nossa, total. Assim, era o que eu curtia mesmo. Não, eu sou velho demais para isso. Eu gostava muito de rock mais clássico. Hard rock, gostei e gosto muito. Daí teve uma fase da minha vida que eu... fiquei assim, fanzaço de rockabilly, rock dos anos 50, ouvi muito também. Mas dentro do rock sou bem... algumas coisas do punk gosto, outro metal também gosto. Enfim, sou bem eclético quanto a isso. Mas era muito dentro do rock mesmo. E nos últimos anos acho que eu me abri mais também, assim, porque o rock está num momento em que ele perdeu muito da influência e da força que ele já teve, né, na música, na sociedade. Antes o rock era... Pensa uma coisa... Vocês gostam de rock? Sim. Também, né? O Back in Black, do AC/DC. Um disco clássico. Esse foi o segundo álbum mais vendido da história. É rock pesadinho, mas é o segundo mais vendido da história. Quando que hoje em dia qualquer som minimamente parecido com aquilo vai chegar no mesmo... Qual o primeiro? O Thriller do Michael Jackson. Ou seja, você vê onde é que eles estavam ali na coisa. Quando é que hoje uma banda de rock vai conseguir algo remotamente similar? Não vai, porque
o tipo de som mudou. Hoje em dia é um som muito mais puxando para o hip hop, para um monte de outras influências e tudo, e que eu, por muito tempo, muito fechava. Não quero nada disso, não quero nem saber, nem ouvir. Hoje em dia eu estou muito mais aberto à música pop, a diversos gêneros, inclusive ao sertanejo. Acho que tem que ouvir de tudo um pouco e descobrir o que é bom e o que você gosta. E lá na sua infância você ouviu o quê? Olha, quando eu comecei a ouvir, isso foi na escola já também. Em casa, com meu pai, eu ouvia muito. Eu também gosto muito de MPB, tá? E música brasileira, isso eu sempre ouvi bastante em casa. E dentro da música brasileira, o rock nacional também eu ouvia bastante. Então, em casa, meu pai tocava muito MPB, muito Caetano, João Gilberto. Eu cresci com um pouco de rock progressivo, que ele gostava muito também. Influências boas. Influências boas. Música clássica também. Mas daí, quando eu fui adquirindo o meu gosto, assim, eu posso dizer a primeira banda que eu gostei mesmo, assim, que eu gosto até hoje, talvez até pela relação sentimental que se cria, né? Porque foi Aerosmith. Aerosmith foi a primeira banda, assim, que eu realmente comecei a curtir, ir atrás, comprar CD e tudo. Então foi... E é um gosto que eu trago até hoje. Fui no show deles em 2016, aqui em São Paulo. Foi muito legal também. Tocaram clássicos ali. De antes de eu nascer, né? Uma banda que já estava em atividade antes de eu nascer. Mas... E depois fui evoluindo. Nesse período que eu gostei mais de rock dos anos 50, então eu ouvi quase tudo que o Buddy Holly, aí, um cara das primeiras gerações do rock aí fez. Assim, então já tive muitas pequenas obsessões assim. E vai tudo formando parte da sua bagagem musical, né? Mas, sim, esse lance da sua infância, eu gostaria de entender também como que em que momento da vida de um filósofo que você começa a pensar assim, pô, acho que eu tenho uma capacidade ou uma possibilidade de ir por esse caminho. É através de um incentivo dos pais, de uma influência na escola? Como que é? Eu não tenho dúvida de que a influência dos meus pais foi determinante. Assim, meu pai sempre se interessou, alguém que lê filosofia também, então estava presente nas conversas, até em casa e tudo isso estava muito presente. Mas seus pais estavam ali jantando e discutindo assuntos e conversando. Profundos. Ele trazia, meu pai escreve livros, alguém que trazia temas assim sempre. Isso foi determinante para mim. Agora, nunca foi uma influência também de querer dizer, não, siga por esse caminho, sabe? Você vai estudar filosofia, senão isso nunca teve. Mas, naturalmente, uma influência, acho que tanto da vivência, como talvez também até genética, porque eu partilho do mesmo DNA, metade do meu pai, metade da minha mãe, quem sabe isso também não predispõe a pessoa para várias direções, então pode ter tido. Mas o que foi primeiro, a filosofia ou a economia? Como interesses na minha vida estavam juntas, porque são duas coisas que o meu pai faz e se interessa e pesquisa. Meu pai é um economista. Ele não fez filosofia na faculdade, fez ciências sociais, mas enfim, a filosofia estava presente na vida dele como interesse e estudo e tudo, e referência. E eu posso dizer que na minha vida, já no ensino médio, indo para a faculdade, eu primeiro me via muito mais na economia, muito mais como economista. A minha faculdade mesmo eu considerava o curso de economia, que eu fiz no INSPER, aqui de São Paulo. E a faculdade de filosofia era quase que um extra. Eu ia 2 vezes por semana, à noite. Então era... E não era... as minhas amizades estavam na economia. Eu me via muito mais na economia. Mas daí foi ficando claro que as coisas que um economista profissional faz não tinham nada a ver comigo. Foram trabalhar em banco, fazer relatório, discussão de juros, de dólar, de chatão. Tá chato e eu não sou bom. As duas coisas. Então eu sofri muito para passar nas coisas de matemática da faculdade. Sofri muito, passei, mas sofri muito. E ficou claro para mim que não era. Até um amigo meu que estava estagiando em banco uma época falou, e olha que eu ouvi o bônus que eles ganhavam, e o bônus que alguns amigos estavam ganhando na época da faculdade, enquanto eu estava perdidaço, os caras, opa, isso aqui é interessante, mas conversando com amigos me garantiu, olha, você ia estar infeliz aqui, pode ter certeza. Eu não fui fazer estágio eu fui me preparar para um possível mestrado em economia. Mas daí ficou claro para mim que mesmo a economia feita nas universidades, na academia, coisa mais acadêmica, também não é o meu interesse. Muita essa parte da matemática, da estatística, que eu achei legal ter estudado, gostei de ter estudado, acho que foi importante, acho que me ajudou muita coisa, me levou a vencer também algumas dificuldades minhas, mas não é o que eu quero fazer, não é o que eu sou bom. E você tem que se perguntar, o que eu posso fazer, onde que eu faço a diferença, o que me interessa mais, que provavelmente vai ser aquilo que você faz a diferença, porque se você se interessa mais por alguma coisa, você vai se dedicar mais àquilo, você vai mais atrás daquilo e você vai ter um diferencial. Claro. Só que nem sempre está junto, né? Às vezes a pessoa é ótima em algo que ela detesta, mas em geral as coisas vão caminhar meio juntas.
E era na reflexão mais profunda sobre o ser humano. Esse é o lado da economia que me interessa. Essa discussão sobre o ser humano, sobre a sociedade, o que a gente tem que fazer na sociedade para ela dar certo, para ela ser melhor, para ela, enfim, onde está o valor da sociedade, o que o ser humano busca. E daí me levou mais para... No final da faculdade eu comecei mais para o lado da filosofia e fiz um mestrado na filosofia. Ainda meio perdido profissionalmente. Você fez USP, né? Eu fiz USP. Eu era monitor na faculdade de economia, mas justamente numa matéria que se chama lógica e ética, ou seja, uma matéria mais de filosofia de dentro, mas eu era um monitor, foi meu primeiro emprego, foi monitor na faculdade. Era remunerado e tudo. Mas ao mesmo tempo, me vendo cada vez mais do lado da filosofia. E o terceiro braço disso era a internet e as redes sociais, onde um mundo se abriu para mim, tanto de informações, de você ter acesso a informações, a artigos, a revistas, a blogs. Lá atrás tinha uma coisa chamada blog, que as pessoas escreviam textos e você lia. Hoje em dia isso está embaixo. E que te abre um mundo. E também te abre um mundo para você se expressar. Eu com meus amigos na economia, eu tinha um grupo de amigos ali que todos adorávamos discutir ideias e falar da coisa de liberalismo, capitalismo, esse tipo de discussão. E a gente queria expressar nossas ideias e ser lidos. E a nossa primeira ideia ali foi ter um jornalzinho. Vamos fazer um jornalzinho nosso? Sim. Então a gente começou a pensar, como é que a gente vai fazer para imprimir, não sei o quê. Olha que trambolho, né? Imprimir um papel. Até que alguém teve um estalo. Não, vamos imprimir jornal nenhum, vamos fazer um blog. Vamos começar a discutir as coisas aqui online. Não precisa dessa outra parte mais difícil, mais cara, que vai tudo de graça. E daí começou a ter, daí surgiram as redes sociais também, Orkut, Facebook, enfim. Esse meio sempre me puxou também. Me puxou para uma coisa que não é nem a economia, nem a filosofia pura que eu via na faculdade, a discussão dos filósofos, do Aristóteles, do Platão, do Descartes, do Tomás de Aquino. Não, é a discussão sobre a sociedade. E isso que me puxou nas redes e que acabou criando aí um caminho mais para mim. Porque eu também concluí, depois do meu mestrado na filosofia, que por mais que aquilo me interesse intelectualmente, a discussão acadêmica não é o que eu realmente tenho tesão ou queria fazer também. Não é ficar aqui, olha, eu vou ser um estudioso de Tomás de Aquino agora e vou ver a minúcia do detalhe da obra dele, discutir uma interpretação possível das palavras dele. Não é isso que eu quero fazer. Até porque muitas vezes isso aí vai de encontro com, tá bom, eu vou ficar discutindo, mas e aí, como eu ganho dinheiro de fato? Né? Exato. O bom da vida acadêmica da universidade é que tem algum espaço para você fazer isso e ganhar um dinheiro. Você nunca vai ser milionário fazendo isso, mas ela vai te garantir um salário. Se você conseguir um cargo de professor numa faculdade, ele vai te dar o dinheiro para você se sustentar, ter uma vida ok, e vai ter o tempo para você se dedicar a uma pesquisa também. Isso são coisas valiosas. Isso, agora que eu estou fora do meio universitário, que eu vejo e enxergo isso no input, isso tem um valor. Porque se o cara tiver que, além de tudo, se o cara tiver que estar lutando numa empresa pelo pão de cada dia, daí é que ele não vai conseguir ler Aristóteles e escrever algo de bom a respeito. Né? É difícil conciliar. Então, o meio acadêmico ele permite isso, ele permite esse espaço de liberdade. Embora ele também traga um monte de outras coisas muito ruins ali, de dinâmicas de puxa-saquismo e outras coisas. Mas enfim, o fato é que ficou claro para mim que a vida acadêmica não era bem o que eu queria. Eu queria estar nesse meio termo, numa coisa que é filosófica, que envolve as ideias, envolve a discussão, envolve argumentos, mas não é uma escrita ultra especializada para pouquíssimos lerem uma questão ou outra totalmente distanciada da realidade. É no debate, na discussão e na reflexão sobre a realidade. Esse é o espaço do tal debate público, que está sendo profundamente transformado pelas redes sociais. É a filosofia como no meio de comunicação. Colocar a filosofia no meio de comunicação. A filosofia enquanto tal pode ser algo na sua cabeça, pode ser uma reflexão num ambiente acadêmico. Agora, como é que você traz ela para um público maior e para um debate maior? Um debate que engaje as pessoas que não são filósofos profissionais, estudiosos de economia ou de política, acadêmicos e profissionais. Não são nada, eles são pessoas normais. Como que isso ficou popular no Brasil? O Jornal da Cultura, isso vem muito mais lá de trás? A imprensa tem um papel nisso. A imprensa tem um papel nisso. A imprensa, quando é capaz de abrir espaço para isso, é um caminho. E agora se transforma também com as redes sociais. As pessoas buscam... As pessoas... Quer dizer, é óbvio que ninguém vive, ou pouquíssimas pessoas vivem para discutir ideias, mas algum interesse existe.
para discutir ideias, para discutir religião, para discutir ideologia política. Algum interesse tem. Sim, mas eu digo nesse momento atual, eu não sei se você tem o conhecimento, mas qual foi o meio de comunicação, um dos responsáveis por trazer filósofos e discutir assuntos do dia a dia e fazer com que isso A imprensa sempre fez um pouco disso. Mas a imprensa sempre ficava restrita a um público que acho que é menor do que o público que hoje em dia busca isso nas redes sociais. Foram as redes sociais, a internet. Sei lá, era o Arnaldo Jabor antigamente? Traziam comentários, uma reflexão sobre a sociedade. Quem era que... Por exemplo, era comum nos jornais, há décadas atrás, que filósofos da universidade escrevessem eles. Então, uma Marilena Chauí, hoje em dia, mais recentemente, um Vladimir Safatli. Esses são filósofos acadêmicos. Eles estão numa universidade, eles também estão no debate público. O que as redes sociais fizeram foi quebrar um pouco esse vínculo. Quem que falava de filosofia, então? Era o pessoal que está nas faculdades de filosofia. Sim. E não tinha muito espaço para outros. O que os novos tempos fizeram foi abrir. E abrir para o bom, mas abrir para o ruim também. Tem muita gente totalmente desqualificada. Mas você tem que, então, aprender a interagir, a filtrar e a lutar nesse novo meio, nessa nova configuração, que tem problemas, pode trazer gente desqualificada, pode trazer gente que engana os outros, pode trazer charlatão, pode trazer fanatização travestida, disfarçada de filosofia, mas também abre espaço para vozes legítimas, para vozes sérias, para vozes que têm algo a dizer e que não existia espaço para todo mundo antes, hoje em dia tem. Animal, você acredita que assuntos populares do cotidiano, como o Big Brother, por exemplo, é um grande, como eu posso dizer, é um grande ponto de partida para as suas colocações e para as suas análises? Totalmente. Big Brother é assunto para filosofia, tudo é assunto para reflexão, sabe? Olha, veja no Big Brother, a gente tem ali exemplos de pessoas conciliando como elas querem ser vistas, como elas de fato são. Todo mundo ali tem um objetivo e tem objetivos, mas que se elas falarem muito deles vai pegar muito mal, mas todo mundo sabe que tem. Imagina, olha o cara agora que saiu porque queria ser famoso. Tudo bem que o cara a cada 3 frases dizia, será que eu vou ficar famoso? Era um pouco demais, mas quem não quer fama ali dentro? Você entrou no Big Brother, meu amigo, não se engane, você quer fama. Mas nenhum deles fala. Mas você não fala naquilo. Olha como é interessante você ser levado à reflexão por um falar exemplo demais de pega filosofia moral. Por que eu não posso... Porque é óbvio que todo mundo e todo mundo sabe que mas falar nisso pega mal. Por quê? Porque talvez a gente reconheça que isso não seja... Primeiro, acho que há um preconceito de que a ambição pessoal, de que você querer o seu é egoísta, então é ruim. Às vezes tem um pouco de preconceito nessa direção. Mas tem outro lado também. Tem que, se você só quer isso, também não é bom. É vazio. É vazio e é destrutivo. Porque se você só quer isso é uma coisa que a Jade Picon falou lá dentro. Esse cara ele só quer fama. Quem só é assim, ele está disposto a pisar em quem quer que for para alcançar o que ele quer. Pô, olha que reflexão interessante. É verdade. Em alguma medida é verdade. Eu não sei se era verdade com relação ao Luciano, se era só uma ingenuidade dele estar falando tanto. Mas uma questão é que leva a gente a pensar ela falou isso, na humanidade. Mas não falou para ele, né? Não falou para ele, ela conversou entre os outros ali, exato. É sacanagem. Você está observando pessoas o tempo inteiro, te dá um conhecimento, é um tipo de interesse que a gente poderia ter assistindo uma novela ou lendo um romance, e que agora você vê com pessoas ali construindo histórias e construindo relações em tempo real ali. É muito... Você fica traçando um perfil psicológico ali também. Exato. E a Globo tem uma sabedoria. A Globo pega isso, esse nosso interesse, que também é um interesse pela fofoca, pelo barraco, pela sedução, pela humilhação, pela treta, por ver alguém numa posição indigna, todo mundo quer ver um pouquinho. Mas a Globo conseguiu jogar dentro disso discussões sobre questões culturais e sociais que estão pegando aqui fora. A discussão da questão racial toda vez surge, a questão da transexualidade também direto, a gente está falando aqui fora, já surgiu ali. O que vai ser, o que vai bombar, o que vai ser falado. O que vai ser, e daí tudo você vê as já pessoas... é pré-planejado. E a consequência disso, a coisa do cancelamento, né, que foi o grande tema do Big Brother passado, e hoje em dia as pessoas com medo, os participantes visivelmente com medo de pegar mal lá fora, mas alguns usando isso também, eu vou lutar para ser meio cancelado aqui, porque daí eu vou ser visto como uma vítima e vou também ganhar em fama, em dinheiro, em notoriedade depois disso. Enfim, a Globo soube juntar as duas coisas. Não é nada
roteirizado lá dentro, concorda? Isso não é, até onde a gente sabe, pelo menos, não é nada roteirizado. Eu não sei. Eu conheço gente que participou e jura que não tinha nada. Assim, não tinha. O Adriles também. Ele diz não tinha nada. Nada. A Globo não instrui nada e não existe isso. No mínimo, você sabe ali o caminho das pedras de eu vou colocar essa figura com essa figura. A Globo escolhe o perfil. Onde é que a debate, Globo está? Exato. É na hora de escolher o perfil dos participantes. Eu acho que ela podia até usar mais. Cadê os velhos? Porque não tem um velho no BBB. Devia ter mais. Devia ter um pouco mais. Enfim. Mas acho é um objeto bom de reflexão. Não deve ser o único. Eu espero que ninguém consuma como entretenimento só BBB. Mas também BBB, vejo problema absolutamente nenhum. Porque muita gente fala assim, que BBB e tal. O Regis Tadeu foi um dos, né? Que se você consome o BBB, você é um extremo idiota, né? E, sei lá, não concordo com essa afirmação de que não é porque... Não, mas ouvir Deep Purple daí realmente é uma cultura assim de um refinadíssimo. Cara, eu até entendo por onde ele fala também, porque eu não uso meu tempo para ficar lá. Os caras lá que ficam 24 horas assistindo, querem saber das fofocas, ficam comentando no Instagram, Twitter, o caramba. Eu não sou esse cara. Mas eu não deixo de achar importante as reflexões que isso gera na gente, né? De olhar para aqueles personagens e tirar conclusões de reflexos nossos. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente quer ver naturalidade entre as pessoas ou a gente quer ver treta? Porque a gente aqui do lado de cá, a gente pensa, mas a gente precisa de mais respeito entre a gente, mas a gente precisa de mais amor entre a gente. E quando a gente vê o reflexo lá e eles estão todos se unindo, a gente acha ruim. Acha chato, né? Não tem programa, daí o programa acaba. Mas pensa num filme ou num livro. Imagina um livro sem que todo mundo se dê bem, converse, esteja tudo ok, as pessoas se dão bem e está todo mundo resolvido. Você não vai querer ler esse livro. Começo, meio e fim feliz, né? Você não vai querer ler. Exato, começo, meio e fim, todo mundo feliz. Você não vai querer ler esse livro, concorda? Provavelmente. É muito mais o show, né? Você querer assistir alguma coisa, às vezes você pode até estar exorcizando essa coisa. Não necessariamente está ligado em você estar promovendo isso, sabe? Você pode estar... Você está vendo ali num grau máximo, num grau exacerbado, algo que existe dentro de você, mas que nem por isso vai existir, você vai fazer isso no mundo lá fora também. Eu quero ver... O ser humano tem essa curiosidade meio mórbida, né? Eu adoro filme de terror e gostava desde criança. O que será que... Por que eu queria ver gente morrendo? Quer dizer que eu vou matar pessoas? Também não. Até hoje nunca matei também. Ou que eu vou aprovar quando alguém matar alguém fora? Também não. Mas é interessante pensar sobre isso, pelo menos. Porque o que será que leva a gente a querer assistir isso? O que será? A gente quer assistir treta. A gente quer assistir uma pessoa gritando com a outra. Ou uma sacanagem muito grande, ou alguém se humilhando. A gente quer os extremos. A gente, voltando nessa questão de música, a gente tem aqui uma playlist em que a gente alimenta com cada convidado que a gente recebe. E a gente acredita que através dessa música a gente consegue entender um pouco mais sobre algum momento da sua vida, né? E essa playlist está no Spotify, qualquer um pode entrar lá e ver das nossas últimas edições, já está no volume 2 agora, né? Só escrever lá, Plugado Podcast, que você acha lá uma playlistzinha. E aí eu queria saber qual é a sua música, qual a música do Joel que a gente vai colocar lá, uma música que marcou aí a sua vida. E conte o porquê, que cena você vê com essa música quando você ouve? Tá, vou escolher um artista, um músico que eu sempre ouvi muito e em diversos momentos da minha vida ouvi diferentes músicas dele, que é o Bruce Springsteen, esse roqueiro americano. E ele traz muito uma coisa assim, aquela sensação do indivíduo que está lutando contra um mundo que parece se fechar sobre ele, sabe? E as demandas e as dificuldades da vida e o julgamento da sociedade, e mesmo assim ele encontra as forças para seguir o caminho dele, custe o que custar, numa urgência existencial e num desejo de viver a fundo aquelas experiências e perseguir aquilo em que ele acredita. Se eu for escolher uma música dele, é uma música que eu ouvi muito quando eu tinha recém-separado, assim, é uma música que me falava comigo, que é aquela Dancing in the Dark. Dancing in the Dark é um hit famoso dele aí, inclusive, mas é uma grande música também, então deixo aí como sugestão. Então ele marcou o seu momento, um momento de trevas, um momento mais difícil. Momento de mudança também, não necessariamente de trevas, tinha coisas boas e ruins, mas por um lado ruim, porque você está saindo de algo e saindo de algo que foi muito importante, mas também um período, de buscando e de descobrindo. E aí, vamos falar de redes sociais aqui, que eu preciso
avisar a galera que, assim, quem não se inscreveu ainda, pô, cara, você tem que se inscrever aí, ativar o sininho, deixar o like pra gente conseguir espalhar todo esse papo que a gente teve aqui pro máximo de pessoas possíveis. E se você ainda não deixou os comentários aqui pra gente ver quem que você quer ver aqui no Plugado, tá na hora, cara. E vai lá também, segue a gente no Instagram, Plugado Podcast, beleza? Tem um grupo do Telegram também. Tem um grupo do Telegram também, que vocês podem entrar pelo nosso link na bio. E aí vocês têm acesso aqui a quem a gente vai trazer antes de todo mundo. A gente não anuncia no Insta, a gente anuncia lá no Telegram. Pode ajudar com perguntas, né? Podem mandar perguntas pra gente fazer pros convidados, certo? Então a interação é direta comigo, com o Máfia aqui, com a galera da equipe. E a gente vai gerar uma grande comunidade aí, beleza? E é isso. E você tem aí as suas redes sociais para passar pra galera? Deixa eu fazer o meu jabá aqui também, então. Exato. Eu sou Joel Pinheiro. Você me encontra no Twitter e no Instagram como Joel Pinheiro 85, revelando a minha idade aí, inclusive. E também no YouTube, tem o meu canal de YouTube que é Joel Pinheiro. Procure lá, me siga, eu faço vídeo semanalmente. E lá você fala dos seus projetos novos, de quais os Falo de tudo que eu tenho feito, discuto assuntos atuais, discuto, enfim, toda essa loucura que a gente vive no Brasil. Acaba tendo muita discussão política, mas não só. Acho importante sempre abrir para além da política, porque a vida é muito mais que isso. Muito obrigado, Joel. Pô, uma grande satisfação ter você aqui. E gostei bastante do papo. Muito obrigado. Caros, muito obrigado pela conversa. Que conversa de alto nível, hein? A gente teve aqui. Obrigado. Então, muito sucesso aí para vocês. Valeu. Agradeço. Valeu, galera. Até o próximo Plugado Podcast. Um grande abraço. Valeu.